Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo. O meu nome é André Caixinha, estou aqui com o Eliezer Carvalho mais uma semana, no podcast mais multidesportivo da Europa Ocidental. Esta semana vamos congratular aqui o nosso Eliezer pelo seu magnífico aniversário, portanto, parabéns. Espero que tenhas gostado da prenda. Foi, Como foi é que bom, estás foi esta bom. semana? A minha prenda favorita foi a minha contratação para o Sintrense. Começa já a próxima semana e farei dupla no meio-campo com o grande Tomás Martins. É lá, tens aqui alguma novidade para contar? Muito bem, muito bem. Então, esta semana vamos falar aqui um bocadinho sobre o grande e escaldante fim de semana na Liga Portuguesa, com dois grandes jogos, o Porto Benfica e o Sporting com o Braga. E nos outros desportos vamos falar aqui sobre as movimentações da off-season da NFL, que estão também aqui ao rubro, e vamos fazer aqui o nosso top 5. Antes disso, temos também os nossos tradicionais segmentos de contra-ataque, mas para iniciarmos. Querias prestar aqui uma homenagem a um jogador alemão que marcou a nossa geração, e que está aqui de saída do seu clube. Exatamente, exatamente. Para começar, eu acho que é muito difícil para mim não fazer aqui uma adenda assim muito rápida, uma alusão assim aqui no início do programa, como em forma de pontapé de saída aqui ao Thomas Muller, que eu acredito que é um jogador que muda um bocado o paradigma do futebol, não é? Só assim muito rápido, só para dizer aqui alguns números, o Thomas Muller à data de hoje tem 830 jogos, 289 golos e 210 assistências por clubes e tem 131 internacionalizações e 45 golos e é o sexto melhor marcador da seleção alemã. Porquê que eu acho que o Thomas Muller é aqui um jogador muito, muito importante e tem de ser aqui enaltecido? Porque eu acredito que se fizermos assim uma comparação, não é, em termos, não é, assim, históricos, não é, costuma-se dizer que há uma ideia do que é a análise das pessoas, não é, do ser humano pós e pré Hamlet, não é, que é a personagem do William Shakespeare, que é a ideia do que é um homem moderno. E eu acredito que o Thomas Muller é aqui o ponto de separação entre o que é o jogador tradicional e o jogador moderno, não é? Porque é um jogador que não tem muita proximidade em termos de afeição com a bola, não é? Mas mesmo assim ele joga, se calhar, e representou a posição que tem a maior afeição com a bola, que é a posição do número 10. Isso é muito interessante, não é? Ou seja, é um jogador que, se calhar, não é o mais forte em termos de drible, em termos de condução, em termos de quebra de linhas com a bola e etc. Mas ele impôs-se numa posição de 10, não é? Pela sua capacidade de interpretação de jogo, antecipação e análise aos espaços, não é? Que é talvez o primeiro grande jogador moderno e isso é muito interessante, não é? Ele obviamente faz o seu, a sua grande aparição no Mundial 2010, Claro, obviamente, né, em que ele foi dos melhores provavelmente. marcadores, juntamente com o Forlán, o David Villa, etc., com 5 golos. E é assim, quando ele tinha 20 anos, e isso ele impôs no futebol, através disso, pela sua interpretação de espaços e a sua capacidade de aparecer na área e criar triangulações e etc. Ou seja, é um jogador que está claramente 2 ou 3 passos à frente dos seus adversários, porque ele não é o mais rápido, ele não é o mais veloz, ele não é o mais hábil, ele não é o mais atlético, ele não tem nada. Ou seja, ele é um jogador que, mesmo sem ter nenhuma característica do que é um médio ofensivo tradicional, conseguiu ser um jogador muito acima da média. E eu acho que isso mudou muito a forma como os olheiros e etc. interpretam os jogadores modernos, que é mais esta parte mental, esta parte de análise ao jogo e de percepção. Porque nós temos um bocado mais a ideia daquele 10 mais assim como o Riquelme, como o Ronaldinho, que tem aquele toque de bola, que tem aquela mística, aquela magia, e o Thomas Muller mostrou que conseguia ser um jogador extremamente influente, ou ao nível destes, ou um bocado mais abaixo ou mais acima, dependendo dos números que quisermos comparar com, mesmo sem estas características. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Portanto, não Sem podia não dúvida. fazer aqui esta adenda. Aqui é um grande jogador que está a chegar aqui à fase final da sua carreira. Sim, ainda há alguma indefinição do que é que vai ser aqui o próximo passo, ou seja, Sim, ao que claro. parece, e a notícia que veio aqui esta semana é que ele no Bayern não ficará, e Vamos ficar, obviamente sim. sempre que nos lembrarmos de Thomas Muller vamos nos lembrar do Bayern, porque acaba por Claro. passar grande parte da carreira lá, não sabemos qual é Claro. que vai ser aqui o próximo passo, mas faço um bocadinho minhas as tuas palavras. É um Sim. jogador muito inteligente, não é? Sempre foi aquele Exato. 9,5, 10, às vezes Exato. 9. Exato. hum, ou seja, E em era um certos jogador. momentos,
E a certos momentos até jogava a extremo. Podia fazer isso Sim, a como extremo. falso extremo, interior, Exa- é um jogador muito inteligente e sempre deu Uhum. à equipa aquilo que a equipa precisava. Tu falaste da Exatamente. questão do homem moderno e do jogador moderno, se calhar ele marca até muito também aquilo que é o próprio avançado moderno, ou seja, alguém que Exatamente. não é só distinguido pelos golos que marca, também pelo que consegue dar à equipa e pela maneira como interpreta o processo coletivo da Uhum. equipa, mas ao mesmo Sim, tempo consegue dar essa capacidade entre linhas, consegue dar essa capacidade com golo. E acho que exatamente. se calhar não vai ser o jogador que daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos nós vamos mais pesquisar em termos de highlights, mas para os verdadeiros Uhum. amantes do futebol vai sempre ser Tudo o nome bom. que vai Exatamente. ficar. Sim, só para dizer, por exemplo, só para terminar, é engraçado porque quando se fala no jogador do falso 9 e talvez o primeiro jogador assim que marcou a posição de falso 9 tende-se a pensar no Messi em 2011, quando ele faz os 92 golos, naquele sistema do Guardiola em que o Messi está a jogar a falso 9 com o Villa e, e o Pedro de um lado, ou com o Alexis Sanchez do lado. E eu costumo pensar primeiro no Thomas Müller em 2010 pela Alemanha, não é? Ou seja, Sim, sim, aquela cena do falso 9 que aparece na área e vem de trás e com as movimentações e a capacidade de antecipação. Eu acho que é o jogador mais inteligente que eu vi jogar, que eu me lembro assim. Se me é um falarmos de dos, é um inteligência, dos. eu Sim, sim, lembro-me dele. É o primeiro que me veio à cabeça. Não é? sem dúvida, Então, sem dúvida. exato. Passando então aqui para o segmento dos nossos contra-ataques. Esta semana fizemos aqui uma coisa um pouco diferente, porque acabámos por levar um contra-ataque duplo. Vamos sair os dois a jogar em contra-ataque juntos, Uhum. esta semana, aqui na parte do futebol. E o tema que trazemos é o campeonato italiano, que está aqui ao rubro e a chegar à sua fase decisiva. Se não te importares, eu vou aqui abrir as hostilidades. Tu sabes, e já falámos disso em off, eu sou um particular fã do campeonato italiano, eu gosto do campeonato italiano. Ainda há muita gente, e é curioso pensarmos nisso, que ainda há muita gente que associa aquele campeonato italiano ao Catenaccio, àquelas equipas super defensivas, a Uhum. jogarem com quase 10 atrás da linha da bola, e a verdade é que o que temos Uhum. nos últimos anos é um campeonato italiano bem diferente. Mas sabemos Uhum. que é um bocadinho difícil as pessoas quebrarem estes estigmas e mudarem um bocadinho a maneira de associar. Um, e eu acho que este ano é uma boa prova, de uma tendência que já se tem vindo a verificar nos últimos anos, que o campeonato italiano é talvez o campeonato em que as equipas têm mais dedo dos seus treinadores, em que nós vemos mais personalização das equipas. É um campeonato que tem treinadores espetaculares, o Simone Inzaghi, o Conte, o Gasperini, agora o Ranieri, o Conceição também a virem, que não lhe tem corrido muito bem, mas pronto, que é um bom treinador, um grande treinador. E a verdade é que tem havido aqui alguma instabilidade por parte de equipas como a Roma, como o Milan e como a Juve, que culminou aqui também com o despedimento de Tiago Motta Uhum. há pouco tempo, já trocaram de treinador. Mas na disputa pelo título temos aqui uma disputa bastante acirrada, e que tem sido marcada aqui pela Atalanta, pelo Nápoles e pelo Inter. Talvez a Atalanta nas últimas duas semanas se tenha despedido do título. Portanto, neste momento, fazendo aqui um ponto de situação, temos 30 jornadas, portanto, faltam 8 jogos para terminar o campeonato, e temos o Inter em Uhum. primeiro com 67 pontos, depois o Nápoles com 64, portanto, a 3 pontos do líder, e a Atalanta com 58, sendo que a Atalanta nas últimas duas jornadas perde com o Inter 2-0 e agora perde com a Fiorentina por 1-0. Sendo que o resultado anterior tinha sido aqui um 4-0 fora contra as Juventus, que até é aqui o resultado que marca o despedimento do Tiago Motta, e que mostra que, apesar de se terem batido aqui até ao fim, se calhar estas últimas duas semanas afastam aqui um bocadinho as aspirações do título. Para além disso, porque nem só do título se fazem os campeonatos, a luta pela Champions também está ao rubro, e nós neste momento temos, por exemplo, a distância entre a Atalanta, que está em terceiro lugar com 58 pontos, e a Roma, que está em sexto com 52, é de 6 pontos. Portanto, ainda muita coisa pode mudar. Temos um Super Bolonha, uma equipa muito estável e com um futebol que eu aprecio. Temos uma Juventus que tem sido aqui alvo de altos e baixos ao longo da temporada, agora com o despedimento do Tiago Mota, como eu referi, com a chegada do Tudor. Portanto, vamos ver também como é que corre. A Atalanta, uma equipa muito personalizada, uma das equipas mais personalizadas da Europa, com futebol muito ofensivo, muito característico e um bocadinho difícil até de reproduzir. O Ruben Amorim falou disso ano passado, quando os defrontou, da complexidade tática da Atalanta, com o Gasperini como treinador, e na frente com o Lookman e com o Retegui, que está a fazer aqui uma época de carreira. O Inter, que se calhar é a equipa mais sólida, se calhar não, é a equipa mais sólida de Itália.
O ano passado acaba por fazer aqui um campeonato avassalador e este ano estão também, se calhar não ao ritmo do ano passado, mas também com uma boa solidez. Estão ainda também aqui a jogar em várias competições e também têm aqui a Champions para jogar. E o Nápoles, que está aqui num primeiro ano, pós aquela época em que foram campeões, passados tantos anos, em que as duas principais características, em que as duas principais figuras, e características da equipa eram aqui o Kvaratskhelia e o Osimhen, não é? Portanto, as duas grandes figuras, e este acaba por ser aqui o primeiro ano sem ambos, no caso do Osimhen desde o início da temporada e no caso do Kvaratskhelia, mais aqui desde metade da temporada. Como é que tu tens visto aqui o campeonato? O que é que tu gostavas de destacar aqui em Itália? Antes de mais, não é, para completar aquilo que tu estavas a falar inicialmente sobre a questão do estigma da liga, fun fact, tu sabes em que lugar é que a Série A está no ranking das ligas da Europa? Em que lugar é que a Série A está? Eu Sim, diria em quarto, talvez. Não? a Série A Depois está em de segundo, Inglaterra, Espanha e Alemanha? Está em segundo? está em segundo acima da Espanha. Ok, Só incrível, perde, só incrível. perde para a Inglaterra. O que é muito Certo. interessante, o que é muito interessante, é muito curioso. É muito curioso o facto da Liga Italiana estar em segundo, acima da Liga Espanhola, até porque a Liga Espanhola tem os dois maiores clubes da Europa Claro. e um terceiro muito forte, né, que é o Atlético de Madrid, que também tem sido muito forte nos últimos 15 anos, não só domesticamente, mas também em termos europeus. Né? Também beneficiou do Ah, facto do Inter ter chegado à final, o Milan às meias finais, a Atalanta o ano sim, passado ganhou a Liga Europa, portanto tem tido exatamente, sim, boas sim, campanhas. sim, sim, claro, sim. Mas é muito curioso que mesmo assim eles porque se formos a contar com troféus europeus, acho que o Real Madrid, se Claro. for por aí, a Espanha estaria em primeiro lugar. E eles estiveram Até em porque, quarto, até há pouco tempo. Não, exatamente, não sabia que exatamente, estavam em ou seja, segundo. exatamente, ou seja, é muito interessante, ou seja, é um futebol que tem estado a mudar muito, ou seja, se eu não estou em erro, salvo erro, o futebol italiano também está no top 3 das ligas que apresenta mais gol por gol, não é? Que também é uma coisa que é muito interessante. Uma antítese ao que Um, achamos, ao que esperamos de. exatamente. Ou seja, e está a ser muito interessante, ou seja, também está a ser aqui um campeonato, também é uma das ligas mais disputadas, não é? Se formos olhar para o top 5 de todas as ligas, a Liga Italiana é a única que nos últimos 3 anos teve três campeões diferentes, não é? E este ano, obviamente, essa sequência irá terminar, porque ou irá ganhar o Nápoles ou irá ganhar a Inter, ou seja, a Inter está atrás do bicampeonato, o Nápoles está atrás de redimir-se da época passada, que foi atroz, não é? Em que o Nápoles está completamente fora de tudo e ficou em 10º lugar. E, em termos de calendários, se fizermos um head-to-head entre as duas equipas, o Nápoles, obviamente, tem um elenco muito mais fraco, mas também está aqui a beneficiar pelo facto de não estar a competir para mais nada. A Inter ainda Exato. tem a final da Copa Itália contra o Milan, não é? Ou seja, vamos ver aqui o Conceição em mais uma final. E ainda está na Liga dos Campeões. E depois a Inter ainda vai jogar o Mundial de Clubes, ou seja, vai haver aqui não sei o quanto é que eles irão valorizar esta competição, nenhum de nós ainda sabe muito bem como é que as equipas irão interpretar esta competição, mas irão jogá-la e se calhar se tiverem algumas aspirações para com isso, e se calhar pode também condicionar aqui a questão do uso dos jogadores em termos da Liga, mas obviamente que a Liga é o foco. E a Inter também tem um campeonato muito mais, tem um trajeto até o título, como tu disseste, faltam 8 jogos, tem um trajeto muito mais difícil que o Nápoles, né? Ou seja, a Inter ainda vai a Bolonha, que isso eu não estou em erro, é na próxima jornada, ou seja, vai ser um jogo difícil. Depois ainda vai receber a Roma e a Lazio, não é? Que estão em sexto e Na sétimo verdade, quem, lugar. quem vai a Bolonha na próxima jornada é o Nápoles. O Nápoles, ok. Então o Inter ainda vai, acho que é a seguir, sim, porque o Bolonha vai jogar contra os dois. Ou seja, Vão, o vão no dia Bolonha 20. Sim, aqui, sim, sim. Vão exatamente, no ou dia seja, o 20. Bolonha aqui é uma equipa que vai determinar muito aqui, muito provavelmente, esta luta pelo campeonato, Sim, não é? sim. Pode Exato. atrapalhar ou ajudar aqui alguns adversários. E depois o Nápoles tem essa vantagem, porque, ou seja, eles vão a Bolonha e depois só jogam contra equipas da parte de baixo da tabela, não é? Ou seja, nos próximos 7 jogos, ou seja, em termos de calendários eles estão muito mais favoráveis, mas também como já dissemos aqui, também é uma equipa que tem muito menos opções, Opções. portanto, isso torna as coisas ainda mais niveladas, e promete aqui uma, uma luta até ao fim. E dirá que também outro fun fact, já agora, por acaso, como eu disse, ou seja, a Liga Italiana é a única liga, ou seja, é das ligas mais disputadas, é a única liga que nos últimos 3 anos teve três campeões diferentes. É super interessante que nenhuma das ligas top 5 teve isso.
mas as duas próximas ligas, ou seja, a top 6 e a top 7, que é a Holanda e Portugal, também têm isso, ou seja, a Holanda também teve três campeões nos últimos 3 anos e Portugal também teve três campeões nos últimos 3 anos, ou seja, a Liga Italiana está aqui a aproximar-se mais destas duas ligas, que estão mais abaixo nos rankings, mas estando em segundo lugar com um futebol extremamente disputado, em que todos os anos é quase como uma salganhada, uma equipa pode muito bem estar muito forte e depois descer como o Milan, não é? Que estava relativamente fraco, depois subiu, ganhou o campeonato e depois voltou a descer. O Inter, que depois também teve assim um ano um bocado mais atribulado, e o Nápoles aproveitou. O próprio Nápoles, que foi, saiu de campeão para depois para 10º lugar, e agora está a competir outra vez com um Conte, que é um Exato. treinador fortíssimo em competições de pontos corridos. Ou seja, é muito interessante e, como tu disseste, obviamente, é uma liga para todos os amantes de futebol, ainda melhor porque tem muito dedo dos treinadores, é uma liga muito tática. O próprio Mourinho já disse isso, que é a liga que ele teve mais dificuldades, em que os treinadores fazem adaptações táticas ao jogo constantemente. É uma liga em que se prepara muito o jogo em função do Do adversário, treinador e do treinador. exatamente, e do treinador adversário. Por isso é que se calhar o Inter é uma equipa assim que se calhar podemos dizer que teve mais sucesso na Europa nos últimos anos, porque o Inzaghi ele tem essa característica, mas ao mesmo tempo ele tem um estilo de jogo próprio, que é uma coisa que não é assim tão normal de vermos nas equipas italianas, não é? Que são equipas que calhar um bocado mais camaleónicas. O O Inter, mesmo Gasperini assim, também, que acaba por também ter sucesso, bastante sucesso europeu, com uma equipa exatamente. com recursos inferiores, sem dúvida. Exatamente, exatamente. Ou seja, o Inzaghi faz isto aqui e o Inter depois esta equipa que tem uma identidade muito, muito característica, mas depois ao mesmo tempo também tem essa capacidade camaleónica com vários jogadores que jogam várias posições e o overlap e a troca constante posicional dos mesmos, principalmente dos jogadores do setor defensivo e do meio campo, não é? Ou seja, é muito interessante, é muito interessante. E é Sim. uma equipa depois também muito física, é um futebol muito físico também, sim. E a verdade é que, se olhávamos há uns anos e parecia que a Itália estava um bocadinho atrás, das novas tendências do futebol, agora, às vezes, em alguns aspectos, parece que até está à frente, com equipas como, por exemplo, o Gasperini, o próprio Conte, de há uns anos, em que parecia que estavam aqui na vanguarda daquilo que eram as novas tendências dentro do futebol, e lá está. A luta pelo título está ao rubro, e para além da luta pelo título, tal como eu disse, há aqui outras questões interessantes. Por exemplo, nos últimos 10 jogos, sabes quem é que é a equipa com mais pontos? Roma, com 28 pontos. A Roma nos últimos 10 Sim. jogos tem 9 Sim, é vitórias verdade, pois é verdade, e pois é um, verdade, e sim. um empate. Desde Sim. que o Ranieri chegou, Sim, desde que o a Ranieri Roma chegou, tem sim, estado porque a Roma estava muito mal, sim, estava estava muito muito mal, mal, sim. E estava neste momento muito já mal estão em mesmo. Estava sexto. abaixo, exatamente, estava abaixo do Milan, se eu não estou a erro, eu estava, Sim, 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 estava sim, muito mal. sim, Eles estavam para aí em décimo primeiro. E agora estão uhum, em sexto e com perspectivas até exato, eventualmente chegarem à Champions, que era uma coisa que há umas semanas exatamente, exato, parecia exato. impensável. Portanto, vamos acompanhar porque é um campeonato que está aqui ao rubro, e que ainda vai aqui muita água correr. Um campeonato que também Uhum. está ao rubro é o nosso campeonato, aqui o nosso Tugão, como nós carinhosamente apelidamos. E esta semana, se havia semana em que era imperativo trazermos este nosso campeonato, era esta, não é? Portanto, o nosso tema da semana, como não poderia deixar de ser, é aqui a próxima jornada, que vai opor o Porto ao Benfica e o Sporting ao Braga. Portanto, para além de serem as quatro melhores equipas, são também os quatro primeiros classificados do campeonato. Vamos, Uhum. se calhar, começar aqui pelo Sporting com o Braga, deixamos o clássico para aqui para segundo momento. Em relação aqui ao Sporting, o Sporting vem de um jogo, portanto, uma vitória por 3-0 contra o Estrela. Na verdade, os quatro vêm aqui de vitórias um bocadinho diferentes, Uhum. e com outputs e com histórias um bocadinho diferentes, mas de vitórias. O Sporting vem aqui de uma vitória por 3-0 nas últimas semanas. Temos Uhum. visto aqui um regresso ao conforto dos três centrais, Uhum. e aqui um método mais resultadista, se é que lhe podemos dizer. E esta aqui era a primeira pergunta que eu te fazia, porque sei que tu tens aqui esta opinião. Como é que tu tens visto aqui esta abordagem do Rui Borges, a este método mais resultadista? Achas que se o Sporting não ganhar o campeonato, isto pode sair um bocadinho ao lado? Achas que esta dependência do Gyökeres pode ser suficiente para disfarçar aqui o trabalho coletivo que não se tem tanto visto? Sim, eu acho que o Gyökeres é um jogador que consegue, entre aspas, ganhar o campeonato através das suas exibições. Eu acho que isso é Exato. extremamente possível, ainda mais faltando tão pouca jornada. Quanto à questão resultadista, eu acho que é uma conversa que nós temos ad nauseam, não é?
constante, constantemente sobre a questão da postura que os treinadores devem ter, e eu acho que isso é muito interessante ser posto na balança. A questão da postura resultadista tem dado resultados, né? Faço aqui o pleonasmo, né? O Sporting tem estado extremamente goleador, é uma equipa que marcou 3 golos nos últimos 4 jogos, em cada um dos em três cada. últimos 4 jogos, Certo. exatamente, em cada não, no total, exatamente, e isso tem sido bom, ou seja, a postura do Boras para adaptar ou voltar a montar a equipa nos moldes em que a equipa esteve mais habituada e foi construída, eu acho que é uma boa estratégia. Eu concordo com isso. Até porque ele é trazido para o Sporting para fazer uma continuação do trabalho do Amorim. E essa continuação do trabalho passa por ganhar a Liga, principalmente da forma como o Sporting começou o campeonato de maneira muito forte. Portanto, o que lhe é exigido, ainda mais depois, se calhar, não propriamente de eliminação, porque não havia assim grandes aspirações do Sporting na Liga dos Campeões, mas as sensações, principalmente dessa eliminação, ainda mais perdeu a taça, a supertaça também contra o Benfica, ou seja, Com o Porto, o Supertaça. Porto, peço desculpa, assim, perdeu a supertaça com o Porto, portanto, ou seja, há aqui algumas, ou seja, a Liga é o foco, não é? A Liga é o foco e é a forma de Claro. salvar a temporada, e não só salvar a temporada, porque muito provavelmente era normal que o Sporting só ganhasse esse título, mas muito por causa das sensações que ficaram, das constantes trocas de treinadores, também das lesões, aqui a gestão, que eu até diria não ser só culpa dele, também, por exemplo, a questão aqui da gestão das lesões, que é uma coisa que tem preocupado os adeptos, e a falta de honestidade sobre muitas das vezes que problemas é que os jogadores possam ter e o porquê é que estão afastados durante tanto tempo, e isso depois também prejudica o trabalho dele, obviamente, mas esta postura resulta de ser uma postura que eu concordo, ou seja, nesta altura o Rui Borges tem de se preocupar é ganhar a Liga e mais nada, e depois se calhar com os treinos aquisitivos e a possibilidade de ter mais muito tempo com os jogadores na fase do verão e se calhar até com a venda e compra de alguns jogadores que se adaptem mais ao seu estilo de jogo, ele já poderá voltar aos seus moldes dos quatro defesas e preparar a próxima época de maneira muito mais confortável. Portanto, Sim, eu acho que sou a favor disso. o Sporting, se formos pá, justos, tem havido algumas melhorias, lá está, com os tais treinos aquisitivos. Agora, o que se calhar essas melhorias estão subjacentes é mesmo ao regresso do Gyökeres, que Exatamente. acaba por Eu ser também. a grande Sim, diferença. Eu não vejo, eu exatamente. pessoalmente não vejo grandes melhorias no processo coletivo do Sporting e Não, acho que claro quem que não. quer que Claro que vê não. está a ser aqui um bocadinho, um, Está a ser pouco um honesto, acho bocadinho, eu. sim, desonesto. Eu ia usar outra palavra, mas pronto, tu usaste a palavra que eu não queria usar. Mas sim, a verdade é que tem havido aqui uma dependência do Gyökeres. O Gyökeres tem 7 golos nos últimos 4 jogos, isto é um número absurdo. Neste Uhum. último jogo tivemos De Basti felicíssimo no meio-campo, o que revela aqui a continuidade destas lesões e destes problemas que o Sporting tem tido. Uma coisa que também se viu no último jogo e agora lanço e começo aqui a lançar a antevisão para o próximo, é a questão do Kenda. O Kenda continua a render mais à direita, nós já falámos sobre isso várias vezes. Pese Uhum. embora algumas pessoas e até adeptos do Sporting, por não terem visto tanto o Kenda à direita, acham que a posição mais natural dele é à esquerda, mas não, é à direita. Uhum. E eu também estou aqui um bocadinho curioso de como é que isto se vai materializar em campo no jogo contra o Braga. Eu acho que o jogo pode ser decidido muito no meio campo, fazendo agora aqui a passagem para o Braga. O Braga, se calhar, tem sido aqui um bocadinho a antítese daquilo que é o seu plantel nos últimos jogos, porque o Braga, não só nesta época, mas nos últimos anos, tem sido uma equipa com muitos problemas defensivos, com algumas debilidades a nível defensivo, mas com uma produção ofensiva forte, com jogadores de nível alto. E quando pensamos no Ricardo Horta, num Bruma, em jogadores que o Braga tem tido nos últimos anos, Uhum. isto são jogadores de nível grande, nível 3 grandes, e depois quando olhamos para a defesa, são jogadores que se calhar nem ao nível do Vitória estarão. Portanto, o Braga é Uhum. uma equipa muito desequilibrada nos últimos anos. E a verdade é que nos últimos jogos temos visto uma equipa que cria pouco, mas que também tem permitido aqui menos oportunidades aos seus rivais. Sim. E eu acho que isto, portanto, para além aqui de um trabalho coletivo, deve-se muito aqui à questão do meio campo, com a minutagem que o João Moutinho tem tido, e todos nós nos lembramos do jogo que ele faz contra o Porto, em que ele acaba até como homem do jogo, mas também, principalmente aqui pela entrada do Racic, que chegou em janeiro e que dá aqui uma simbiose interessante no meio campo. O Salazar também voltou, mas principalmente aqui as coisas em termos de solidez. A nível ofensivo, o Bruma saiu para o Benfica, era um jogador muito importante. O Roger, que era o substituto natural e um jogador super talentoso, acaba por se lesionar também, sendo que nos últimos jogos temos tido também as ausências aqui a ausência aqui do Fran Navarro, que é um jogador que obviamente também acaba por ser importante. Portanto, neste momento o que nós vemos é um Braga
que tem apostado um bocado mais na solidez defensiva, e eu acho que isso até pode ser mais natural neste jogo contra o Sporting, porque obviamente é um jogo em que a equipa não irá assumir tanto com bola e provavelmente. Tendo em conta as últimas deslocações e os últimos jogos do Braga com os grandes, se calhar é o momento em que o Braga estará mais confortável à partida para se jogar, para se bater aqui num bloco, se calhar mais baixo. Uhum. Sim, o Braga tem tido muitos problemas ofensivos, ou seja, o Braga tem tido muitas dificuldades no último terço e tem sido uma equipa muito coisa defensivamente, tanto que o Braga tem a terceira melhor defesa da liga, empatada com o Sporting com 23 golos sofridos. Portanto, mas é uma equipa que depois acaba por oscilar muito, principalmente em jogos fora de casa. Não é? Ou seja, os últimos 5 jogos ele tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, não é? Em que simplesmente marca apenas 4 golos, mas também só sofre 4 golos. Há muitas vitórias pela margem mínima, é uma equipa muito mastiga muito o jogo, que é capaz de tornar as coisas, se calhar, podemos dizer, um bocado não tão interessantes em termos de, não é aquele jogo assim mais vistoso que o E sobre os adepto golos gosta. sofridos, sobre os Exato. golos sofridos que tu falaste, o Braga tem 23 golos sofridos, o que não é uma diferença muito grande, por exemplo, para o Benfica, que tem Pois 22, e para não, o Porto, que tem 21, e tem enfim, os mesmos do exato. Sporting, mas aquilo que eu dizia dos últimos jogos, se nós pegarmos, por exemplo, nos últimos 10 jogos, tem apenas 4 golos sofridos, ou seja, Sim, enquanto o Benfica tem 11 e o Sporting tem 9 e o Porto tem 10, ou seja, isto mostra muito exatamente. que nos últimos jogos Exato, tem havido aqui uma exato. tração defensiva. Sim, exatamente. Ou seja, exato. E é uma equipa que depois também, eu acho que o Braga pode. Ou seja, eu acho que há um ímpeto aqui, ou seja, há uma questão motivacional um bocado a favor do Braga, principalmente para a vitória com o Porto. Eu acho que também há uma motivação extra porque o Braga, passa a expressão, tem de se fazer ao bife, até porque em termos de confronto direto perde para com o Porto, porque as equipas não lançam uma à outra, mas o Porto tem uma diferença de golos muito, muito, muito melhor e por isso é que está em terceiro lugar. Portanto, o Braga tem de partir para cima porque em caso de empate fica em quarto lugar. Mas depois acaba aqui por, como eu disse, tem um ímpeto por causa da vitória contra o Porto. Lá está. É uma equipa que acaba por ser muito cirúrgica numa questão de desatenção da defesa do adversário e o Sporting nos últimos jogos tem sido algo errático e isso se calhar pode determinar um bocado o que é o resultado aqui desta próxima partida, não é? Porque se o Braga parte para a frente e começa o jogo a ganhar 1-0, se calhar depois o Sporting terá muitas dificuldades em empatar ou se calhar dar aqui uma reviravolta para uma equipa que tem se apresentado com muita solidez defensiva nos últimos jogos. Portanto, temos de ver como é que isso vai determinar. Eu acho que, fazendo uma divisão, eu acredito que se calhar a equipa que marca o primeiro golo muito provavelmente ganha. Eu não estou à espera de um jogo com muitos golos, eu acho que vai ser um jogo renhido e muito provavelmente a vitória É. será pela margem mínima. Portanto, Certo. Tu falaste aqui da questão do Braga, se empatar, e não sabemos depois sabemos como é que é o jogo do Porto com o Benfica, não é? Mas se empatar, poder passar aqui para o quarto lugar e desta necessidade que acaba. Os quatro, na verdade, têm de ganhar, mas agora lanço-te aqui a provocação. Achas que o Braga, se pudesse assinar um empatezinho, hoje já, assinava aqui um empatezinho, achas que o Braga assinava ou ia a jogo? eu acho que assim não. Eu Eu acho que assim também acho que não. sim. Eu acho que assim Acho que não. o empate em Eu acho Alvalade que assim nunca não. seria de mandar fora. Eu Certo, acho que sem assinava. dúvida. Não, não, sem querer me antecipar já na divisão do próximo jogo, eu acho que assinava, até porque eu acho que o Benfica é favorito contra o Porto. Achas que é Favoritíssimo. favorito? Sim, já lá vamos, Sim, ok, sim, muito mas bem. sim, mas sim, Interessante, ok. sim, exatamente, Sim, sim. eu concordo contigo. Eu também acho que vai ser um jogo com menos golos, certamente menos golos do que alguns dos últimos jogos que houve, e todos nós nos Sim, lembramos. Aliás, o último jogo entre ambos é aqui um jogo marcante, não é? Porque é o último jogo do Ruben fica Amorim, foi 4-2, não é? aquele Exatamente. 4-2, sim, aquele Fica 4-2, 4-2 exatamente. Exatamente. mítico, Exatamente. portanto, todos nós nos lembramos. Acho que Exatamente. não vai ser um jogo assim. Sim, Uh, eu acho que Ficaria surpreendido se fosse. sim, eu acho que eu até ficaria surpreendido, até vou esticar mais a corda, eu ficaria surpreendido se fosse um bom jogo. Eu Ok, nem estou a achas que vai dizer ser um jogo eu acho que vai ser mais, um jogo mais mais amarrado? denso, mais amarrado. Eu acho que vai ser um bocado parecido com o Braga-Porto. Eu acho que vai ser um bocado mais nessa vertente. Com o Braga Não, Porto, ok. Com o Estava já Braga-Porto. estavas a Ou seja, lançar outra vez. Certo, exatamente, eu certo. acho que vai ser um jogo mais denso como esse. Até porque ambas as equipas não são as melhores e as mais criativas aqui na construção do jogo ofensivo e não são as mais pronto, lá está, interessantes nesse aspecto. O Sporting tem, obviamente, individualidades muito melhores, mas algumas destas não se sabe se vão a jogo
e as que estão e as suas se calhar não estão todas a 100%. Portanto, há aqui depois, e depois também o Sporting tem as suas debilidades aqui em termos de construção, ou seja, tem sido uma equipa que não tem apresentado o melhor futebol, mas, ou seja, há aqui algumas questões que me fazem crer que não vai ser se calhar o jogo mais interessante, e eu acredito que o jogo vizinho, não é? Ou seja, o clássico, tem muito mais expectativas para ser um jogo muito mais partido e muito mais atrativo ao adepto, assim se podemos assim dizer. Sim, eu concordo e só em jeito aqui de remate para finalizarmos a antevisão dos dois Sportings, né? O Sporting Clube Portugal e o Sporting de Braga. Eu acho que eu estou muito curioso e um dos aspectos que também mais me tem chamado aqui a atenção nesta análise do jogo é a abordagem que o Sporting vai ter ao jogo, porque nós temos visto, desde que o Sporting voltou aqui ao sistema dos três centrais em alguns jogos, nomeadamente aqui este último, em que depois a abordagem é com alas mais defensivos, ou seja, em vez de termos aqui jogadores mais criativos, como por exemplo o Kenda, a jogarem à direita, pelo menos numa base inicial, no ponto de partida, vemos jogadores mais defensivos e eu estou curioso para perceber se essa vai ser a abordagem do Borges aqui neste início de jogo. Fará algum sentido, se calhar, ou pelo menos fará mais sentido teoricamente, o adversário é melhor do que o tem sido no passado, mas eu acho que esta aposta nestes jogadores com vocações, se calhar, mais defensivas, né? E jogar, por exemplo, com um Fresneda nessa posição é diferente de jogar com um Kenda, obviamente, Sim. faz com que o Sporting depois dependa muito dos jogadores da frente. E a verdade é que o Sporting tem esses jogadores para fazer a diferença, à cabeça, Gyökeres, mas Trincão, o próprio Kenda, se jogar na frente, não tanto à esquerda como à direita, como já falámos, mas também, apesar do Trincão não ter feito um grande jogo Mas na não. Amadora, mas pronto, mas eu fico um bocadinho também curioso de perceber como é que vai ser a abordagem do Sporting ao jogo. Se vai ser esta abordagem cautelosa até do ponto de vista das peças, ou Uhum. se vamos ter aqui um Sporting um pouco mais à semelhança do que vimos no final do jogo na Amadora e com o Kenda à direita. Mas tenho algumas dúvidas que isso aconteça e acho que a Uhum. tendência será Se, para que o jogo seja agora, mais amarrado. só para rematar aqui, qual é que tu achas que é o key player do jogo? Não sei se queres fazer do jogo ou de cada equipa. É assim, o key player do jogo não há como Não fugir, vale não é? dizer o Gyökeres, Não não vale vale dizer o dizer, não vale Gyökeres, dizer o né? Gyökeres, não vale dizer o Gyökeres. Eu acho que vai ser o Yulman, pela questão que eu falei do meio campo, porque se nós pegarmos no meio campo que o Sporting utilizou contra o Estrela, não é? Portanto, De Basta e Felicíssimo, e no meio campo que o Braga tem utilizado, como eu falei, Moutinho e Racic, eu acho que o meio campo do Braga é muito melhor do que o meio campo do Sporting e tende a dominar o meio campo do Sporting. Agora, o Yulman é uma peça que sabemos que muda completamente aqui o jogo. Claro, claro. E aí eu acho que o Yulman entrando na equipa bem, como eu acho que vai Uhum. acontecer, acho que pode ser aqui um fator-chave para que o Braga não tenha tido este controlo e esta estabilidade que tem tido nos últimos jogos. Qual é que tu dirias que é o jogador-chave? Exatamente pelos motivos que apresentaste no início, do teu argumento, que eu não vou estar aqui agora a alongar, mas eu diria que se calhar para mim o key player é o Ricardo Horta, até por causa do momento que está a atravessar, está talvez a fazer a sua melhor fase da época, está a jogar muito, e exatamente por causa dessa questão do meio-campo do Braga se calhar ser superior, ele poderá impor-se e depois também a forma como ele irá aparecer aqui, se calhar no último terço. Acho que vai ser muito Sim. interessante ver depois como é que o Sporting irá travar aqui este momento. Assim, eu acredito que o meio campo do Sporting vai ser superior por causa da presença do Yulman, lá está. Agora, se não virmos um super Yulman, que é o que nós estamos Uhum, habituados a ver, aí sim eu acho que podemos ter essa superioridade, mas o Ricardo Horta também é um jogador que uhum, faz sempre diferença, ou pode sempre fazer a diferença em jogos como este. uhum. Falando então aqui do clássico um bocadinho mais a norte, não é? O jogo grande desta jornada. Temos aqui um Porto Benfica, e a verdade é que falaste aqui um bocadinho da diferença de expectativas que tens para este jogo, se calhar um jogo Uhum. eventualmente até um pouco mais partido, diria. Falando então aqui um bocadinho sobre os momentos das equipas, nós temos visto um Benfica muito equilibrado, um Benfica na melhor fase da época. É curioso que nós falámos Muito. há uns episódios atrás se os grandes, e nomeadamente aqui em especial o Benfica e o Sporting, se iriam continuar a perder muitos pontos. Eu achava que sim, tu achavas mais que não, e o tempo tem vindo aqui a dar-te razão mais a ti do que a mim, porque encontraram aqui alguma estabilidade, ainda que se calhar no caso do Uhum. Sporting.
sabemos que não tanto com melhores coletivas, mas no Benfica eu tenho visto estas melhorias coletivas. Uhum. É a melhor fase da época, muita produção ofensiva. O Benfica tem tido muita capacidade de chegar à baliza, criar oportunidades, muitos expected goals nos últimos jogos, alguns erros defensivos e algumas perdas de bola que também têm dado golos aos adversários. E lembramos do jogo, por exemplo, em Vila do Conde, em que o Benfica acaba por sofrer 2 golos assim, mas a verdade é que temos visto aqui um Benfica em grande forma, em especial. Com as sinergias que o Benfica tem encontrado e que parecem ser mais naturais. E aqui eu lanço já aqui a minha primeira dúvida, que é o regresso do Di Maria. Ou seja, o Di Maria voltou no último jogo, pode ser opção contra o Porto, e sabemos que o Di Maria é um jogador que faz muita diferença em jogos desta natureza. Viu-se no último Uhum. jogo entre as duas equipas, mas a verdade é que parece que o Di Maria torna esta equipa menos natural, vamos chamar-lhe assim, menos coesa, menos natural, porque obriga aqui a alguns desdobramentos e alguns equilíbrios táticos que não são tão óbvios e que não têm encontrado, e isso vê-se. Eu já falei aqui, por exemplo, da importância do DAL no sistema do Benfica. Um, Temos também aqui as sinergias que o Benfica tem encontrado com o Bruma, que aparece à esquerda, ora aparece ao meio. O Orsnes no meio campo com o Florentino, que liberta o Cockchu, e o Cockchu está também na melhor fase da época. Portanto, eu acho que isto é aqui um ponto de interrogação no Benfica, que é perceber se ele lançará o Di Maria, se ele eventualmente lançará o Dal de início e equilibra mais as tropas, digamos assim, e aposta aqui numa simbiose tática um bocadinho diferente, ou se, apostando no Di Maria, lança a equipa aqui um bocadinho para a frente, o que poderá tornar o jogo mais partido, como já sugeriste. Falando então aqui rapidamente do Porto. O Porto, pela primeira vez com o Anselmi, tem 2 vitórias seguidas, portanto, o que é uma notícia. Tem aqui havido um desdobramento interessante do Eustáquio, ora como central, como parte, teoricamente, como posição de origem, que depois se desdobra no meio campo, e sabemos aqui da complexidade tática deste central do meio, muitas vezes do Anselmi. Na primeira fase de construção isto melhora muito, ou seja, eu acho que o Eustáquio dá aqui uma primeira fase de construção muito significativa em termos de melhorias ao Porto. Tenho dúvidas que num jogo contra o Benfica ter o Eustáquio, pelo menos em posição base como central do meio, que isso possa ter algum problema, porque sabemos que a importância do central do meio no choque direto com o ponta de lança, portanto vamos ver como é que também vai ser aqui a abordagem do Anselmi. O Alan Varela está na melhor fase da temporada, o que poderá ser aqui interessante do ponto de vista do duelo do meio campo, porque se a verdade é que o Cockchu no meio campo do Benfica está também a viver aqui a melhor fase, o Alan Varela, e muitas vezes poderão ter aqui um duelo interessante, está também a viver aqui uma boa fase. Vejo um Samu um pouco mais envolvido. Ainda não vejo um SAMU natural. Provavelmente nunca veremos um SAMU natural neste sistema, mas vejo aqui um SAMU um pouco mais envolvido. E a verdade é que se o Benfica encontrou um 11 base e alguma estabilidade, acho que o Porto também a tem encontrado. Ou seja, o Fábio Vieira tem-se afirmado definitivamente como aquela peça no meio campo que já falámos aqui anteriormente, com o Mori e com o PP atrás do avançado. Agora, lanço também aqui a questão que é, será que esta vai ser a abordagem num jogo contra o Benfica, com estes 3 nomes na frente? Isto poderia ainda partir mais o jogo. Imagina um jogo em que jogas com Mora, com PP, com Fábio Vieira, e que o Benfica ainda lança o Di Maria e que ainda coloca a equipa mais desequilibrada. Ou seja, isto seria aqui um jogo em perspectiva com muitas oportunidades e com muitas situações de transição, eventualmente. Portanto, a pergunta que eu te faço é: como é que tens visto aqui o jogo? Quais é que achas que vão ser aqui os indicadores chave para analisarmos este jogo? Bem, aqui em termos de indicadores, tu já fizeste aqui uma análise muito extensa, muito complexa. Eu acho que o que tem de ser analisado é muito mais qual é que será a postura do Benfica. Como eu disse, eu acredito que o Benfica é favorito, até por causa da questão do momento. O Benfica está a ser uma equipa extremamente goleadora, tal como o Sporting. O Benfica entra na mesma categoria, que nos últimos 5 jogos marcou 3 golos em quatro dos 5. Ou seja, é uma equipa que tem estado a ter aqui muitas sinergias, mas sinergias essas que devem-se muito ao facto, se calhar, do afastamento do Di Maria ao 11. Tanto que eu tinha aqui separado a pergunta para te perguntar se tu achas que o Di Maria vai ser titular. Eu acho que sim. Eu, se fosse arriscar, eu diria que sim. Eu também acho que sim. Se eu fosse o treinador, não o colocaria. Não, sim, se eu fosse o Laje, eu também não o colocaria, não só por causa da questão da sinergia que o Benfica tem estado a encontrar nos últimos jogos, mas também porque eu acho que não é o que o jogo pede e também a própria questão física do Di Maria, que eu não sei o quão 100% ele está.
não é? Ou Certo, seja, certo. juntando estes fatores todos. Eu acho que passa muito por aqui. Também separei a pergunta para saber o que é que tu achas, quem é que tu achas que vai jogar na esquerda, porque a questão aqui do Bruma, ele tem-se, ou seja, tem crescido aqui nesta posição e afastou aqui o Sheldrup. Eu sei que tu gostas particularmente aqui do Sheldrup, é um jogador que tens aqui Certo. alguma admiração em termos futebolísticos e queria perguntar-te o que é que tu achas, se achas que o Bruma será titular ou se achas que o Sheldrup já está mesmo afastado e vai deixar de ser Sim, opção? O Sheldrop não será certamente. Ficaria muito surpreendido se fosse o Sheldrop. Eu acho que Uhum. pode ser o Dal. Acho que o Dal pode ser uma opção, e como tu sabes, o Dal também é um jogador que eu gosto. Sim. Acho que depende da maneira. Acho que a opção que for tomada vai dizer muito do que é que o Bruno Lage pretende do jogo e da maneira como ele olha para o jogo. Se vai apostar numa equipa mais sólida, mais compacta e eventualmente libertando o Cockchu, que é utilizar o DAL na esquerda, ou se vai procurar ter um meio-campo, se calhar, mais compacto e procurar depois o desequilíbrio mais nos jogadores do último terço atrás do avançado e aí jogar com o Bruma. Mas acho que são, ou então, eventualmente, até o Bruma pode jogar mais no meio também e jogarem o DAL e o Uhum. Bruma, também pode ser aqui uma opção. Uhum. Mas o Sheldon Sim. certamente não jogará. Ok. Ok. Eu acredito que. Lá está, o Benfica eu acho que é a melhor equipa. Em termos de elenco, em termos de plantel, é claramente o melhor. É claramente o Sim, melhor, é a segundas melhor linhas. equipa. Diga? E, Ouviu? tem mais segundas linhas, ou seja, tens. Sim, sim, sim. Em termos de plantel, não só de 11 inicial, como também segundas linhas, e etc. A questão do Benfica, depois também o que eu acredito é, eu acho que o Lage prepara muito bem os jogos. E o Lage tem-se mostrado muito mais capaz de preparar os jogos do que o próprio Anselmi. O Anselmi até tem mostrado mais capacidade de se adaptar durante o jogo, principalmente na segunda parte. E eu acredito que o Lage depois também tem outra questão que é a sua vertente um bocado camaleónica, em que ele é capaz tanto de propor bola, como estamos aqui a discutir, como também, se for preciso, dar a bola ao Porto, esperar que o Porto venha e suba nos terrenos e depois atacar em contra-ataque. Claramente, para fazer isso, muito provavelmente o Di Maria não poderia ser, se calhar, titular, mas a ver vamos. Como é que o mesmo vai interpretar o jogo. E por isso é que eu acho que este jogo tem muito mais chance em termos de ser partido, porque além de ter a possibilidade de termos um jogo de posse de ambas as partes, em que as duas equipas procuram bola e procuram propor jogo, que muito provavelmente o Anselmo irá querer fazê-lo. Não estou a ver Certo, muito o Anselmo a ter, se calhar, uma postura um bocado mais de contra-ataque. Não acredito. não acredito. Acreditas? Não acredito, não acredito. Estava a Pensei que concordar estavas a contigo. dizer que, Estava a pensei que concordar estavas a contigo. dizer que Não. acreditavas. Estava a ver que isso seria super impressionante. Ou seja, é muito interessante a análise deste jogo porque o Porto muito provavelmente apresentar-se-á dessa maneira, mas o Benfica poderá apresentar-se de uma maneira ou outra, ou poderá até trocar a sua postura a meio do jogo, o que depois acaba aqui por criar outras dinâmicas. Portanto, Tenho uma pergunta acredito para te que fazer. É, quando sim. tu dizes, já disseste aqui duas vezes que achas que o Benfica é favorito, quando tu dizes que achas que o Benfica é favorito, quantos por cento de favoritismo é que tu atribuis ao Benfica? Só para perceber o quão favorito tu achas que é. 60-40. Epá, eu acho isso muito rebuscado. Eu Porque diria o 60 Porto a em 40, casa. eu diria 60 a 40 porque, primeiro, nos últimos anos, o fator casa no clássico Benfica-Porto nem sempre se faz sentir assim tanto. Sim, mas historicamente o Benfica sempre teve Acabou. algumas dificuldades a jogar. E, aliás, Sim, no ano claro. passado viu-se, o ano passado o Benfica Sim, claro. não faz Obviamente. melhor e o Porto acaba por ganhar Obviamente. 5-0. Sim, obviamente. Obviamente. Eu acho que é mais Obviamente. 50-50, sinceramente. Eu Eu acho não, que o jogo é mais eu não acredito. 50-50 do que a diferença Achas? das equipes. Eu não Acho que o Benfica acredito é que melhor seja, eu não equipa. acredito que seja assim tão 50-50 também muito por causa do momento das duas equipas. O Benfica está muito melhor do que o Porto. O Porto, pela primeira vez com a Selmi, teve duas vitórias consecutivas. O Porto, se calhar, teve, e corrija-me se eu estiver enganado, ganhou 3-0, não é? Ou seja, teve uma vitória de 3-0, mas muito provavelmente o resultado foi Ganhou uma. 2-0 contra o Sim. AFS e agora ganhou 2-1 contra o Estoril. É 2-0, e esse 2-0. 2-0, muito provavelmente, o futebol jogado foi interessante, ou seja, foi interessante, ou Foi a seja, melhor o Porto tem exibição. vindo a crescer. Sim, Sim, sim. foi a melhor exibição, tem vindo a crescer, mas eu acho que mesmo assim não é uma exibição que é párea ou que o Benfica é capaz de apresentar. E depois lá está, é que eu acho que o meu 60-40 passa um bocado também pela questão aqui que eu disse, que é a questão da análise ao jogo. Eu não estou tão confiante na questão da análise do Anselmi à partida, inicialmente, e estou muito mais confortável com o Lage nesse aspecto, também não só porque eu acho que ele é um melhor treinador nesse quesito, mas também
porque tem mais opções. E como eu disse, ele pode tanto mastigar aqui o jogo de maneiras diferentes, enquanto o Anselmi muito provavelmente apresentar-se-á da mesma maneira, das quais já estamos aqui à espera. Lá está, eu acredito que vai ser um jogo mais partido do que o Sporting de Lisboa contra o Sporting de Braga, né, como disse há bocado. Não acredito que será uma goleada, né, como os dois últimos jogos. Os dois últimos jogos da Uhum. Liga, o Porto ganha 5-0 e o Benfica ganha Benfica 4-1. 4-1. Não acredito que será o caso, mas eu não me surpreenderia nada se fosse um jogo que tivesse no total 3 golos ou mais. Não é? Sim, sim. Já Sim. ficaria um bocado surpreso se os dois Sportings tivessem 3 golos ou mais. Neste jogo eu não acho que seja tanto por aí e acredito que, oh, comparativamente, comparando outra vez ao jogo dos Sportings, em que eu disse que eu acredito que entre o Sporting de Lisboa e o Sporting de Braga ganha quem marcar primeiro. Neste jogo eu consigo ver uma reviravolta acontecer, se calhar mais por parte do Benfica do que por parte do Porto, mas consigo ver também por parte do Porto acontecer uma reviravolta, se calhar uma remontada de 1-0 para depois fazer do 0-1 para fazer o 2-1. Eu consigo ver isso acontecer. Acho que isso é muito mais execuível, Certo. muito mais provável. É assim, fazendo aqui só uma adenda para os nossos telespectadores do Sporting, o Eliezer, quando diz Sporting de Lisboa, é porque são dois Sportings, ok? Ele não está a chamar Sporting de Lisboa ao Sporting Clube de Portugal, porque sabemos Sim, que isso é um sim, tema claro. sensível para os adeptos do Senão- Sporting. Só aqui Não, uma era só para distinguir, né? Sim, sim, eu Estamos aqui percebi, a mas é dizer, melhor salvaguardarmos já aqui o nosso, sim, a porque estar aqui a nossa, dizer os nossa dois honra. Sportings podia estar aqui a causar Certo, alguma confusão. Mas sim, certo. mas agora aqui Sobre só aqui a para questão terminar, do, só sobre para a aqui, questão aqui para do terminar, deixa-me só responder ao que estavas sim, a dizer uhum, aqui da preparação ao uhum, jogo. Eu trouxe esse tema aqui há umas semanas, até foi no jogo com o Braga da preparação aos jogos. uhum. Eu acho que o Anselmi tem corrigido isso, ou seja, eu acho que o Anselmi tem encontrado e tem feito aqui melhores abordagens aos jogos. Vamos ver se continua ou Sim, só que se também tens de ver acontece que mais as do que duas tinha melhores. acontecido. Sim, mas também tens de ver que as duas melhores abordagens, desculpa te interromper, mas tens de ver que as duas melhores abordagens também são com equipas muito mais fracas do que o Benfica. E não com Claro, claro. versatilidade, não só versatilidade tática, mas também com a qualidade técnica que o Benfica tem. Portanto, Certo, ou e seja, aí é que eu fico mesmo curioso de perceber estes dois pontos, que foi os pontos que eu trouxe. Se o Eustáquio vai ser utilizado como central do meio ou não, eu é um duvido, ponto. mas sim, E se vai haver esta sinergia, esta simbiose entre Fábio Vieira mais recuado, com Mora e com PP atrás do avançado, porque tem sido esta a tendência e o melhor Porto do Anselmi foi assim nos últimos dois jogos. Agora, num jogo contra o Benfica, que é um jogo de características diferentes, poderá não ser uma abordagem exato, tão natural. exato, Vamos ver. exatamente. Sim, exato, exato. E quem é que tu achas que é o playmaker? O Eu jogador acho assim, o mais do Eu jogo? acho que no Benfica diria o Cockchu, porque tem feito grandes jogos e, tal como já disse, acho que a liberdade que ele vai ter em campo mostra também muito a abordagem do Benfica. Eu acho que o jogo do Benfica pode ler-se muito por aquilo que for o jogo do Cockchu. No Porto, se calhar vou dizer o Rodrigo Mora, porque é um jogador que no último jogo fez o que fez e, pronto, e pode desequilibrar. E o Porto, Uhum. não tendo superioridade nem coletiva nem individual face ao Benfica, tem um jogador que pode desequilibrar um jogo com um lance, portanto diria estes dois. Quem é que tu lançarias? Do Porto, eu diria que é o Fábio Vieira, porque à data eu confio mais no Moura do que no Fábio Vieira, ou seja, eu acredito mais que o Moura irá apresentar uma exibição consistente do que propriamente o Fábio Vieira, que se calhar é capaz de oscilar mais, mas também o Fábio Vieira tem, se calhar, um papel não tão definido, ou não tão definido quanto o Moura tem, e portanto eu acho que ele é que vai ser. E do Benfica, também diria o Cockchu. Também diria o Cockchu se o Di Maria não jogar. Se o Di Maria jogar, eu acho que é o Di Maria. Que é a forma como o Di Sim, Maria irá interpretar aqui o jogo e, claro. e ele irá mastigar o próprio jogo do próprio Benfica. Se o Benfica, Ou se o Di Maria resolver for com um titular, lance. ou Ou resolver com um lance. Exatamente, Exato. exatamente, exatamente. Vamos Só, ver. só aqui, só para deixar aqui um fun fact que eu estava aqui a preparar-me para os jogos, estava aqui a fazer a análise, que eu não sei se é algo inédito, mas eu acredito muito que seja, que é tirando o, ou seja, tirando o Braga-Benfica, Uhum. não houve nenhum jogo
entre o top 4, ou seja, e se tirarmos o Braga, se falarmos só dos três grandes, não houve nenhum jogo entre os três grandes, esta época, em que houve uma repetição de treinadores na primeira e na segunda volta. Ou seja, Ok. não houve nenhum jogo em que os mesmos treinadores se enfrentaram da primeira e para a segunda volta entre os três grandes. Isso é muito interessante. Eu acho que eu não sei se é algo inédito na Liga Portuguesa, mas deve ser. Também não sei. Mas Mas revela deve muito o que tem ser. sido esta época. Exato. E com certeza que deve ser. E isso é muito interessante porque a forma como cada um dos grandes está a jogar contra o outro na segunda volta é completamente diferente da primeira. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E vimos logo o Hum. Sporting do Rui Borges, logo uma das primeiras versões que nós vimos foi contra o Benfica e o Porto do Anselmo também foi contra o Sporting. Exato. Vamos ver. Vai ser uma semana quente e depois na próxima semana trazemos aqui então o rescaldo e a análise aos jogos. Vamos Uhum. passar então para outros desportos. Vamos começar então Uhum. aqui com os nossos contra-ataques dos outros desportos. Vamos iniciar aqui por um desporto que já não trazíamos há algumas semanas, que foi o ténis. Foi o tema do nosso primeiro episódio, quando tu trouxeste o Uhum. Sinner. Esta semana tivemos a decorrer aqui o ATP Masters 1000 de Miami, que é um dos torneios mais importantes do ano, portanto, excluindo aqui os Grand Slams, que já falei um bocadinho também disso no episódio anterior, que vale aqui 2000 pontos, temos estes ATPs que valem 1000 para o vencedor. E era aqui um ATP que eu tinha alguma expectativa à partida. O Djokovic tem tido um ano um bocado difícil, abandonou Uhum. contra o Zverev no Open da Austrália, e depois teve duas derrotas em duas primeiras rondas, o que não é nada normal quando pensamos na carreira do Djokovic, ele perder duas vezes seguidas na primeira ronda. Eu não sei se lá está, não sei se também é inédito, mas se não for inédito, não será muito, muito comum. E chegava aqui a este torneio com algumas questões. Sabemos que ele está aqui em busca do seu centésimo título, portanto, falando aqui de torneios ATP no geral, e em busca também de mais um grande slam. Vamos ver se conseguirá ou não, e havia algumas incertezas à partida. O Sinner não ia defender o título conquistado no ano passado, porque encontra-se suspenso, como também já falámos aqui Sim. no podcast, e o Alcaraz, que também tem tido um ano um bocadinho Uhum. atribulado, acaba por perder na primeira ronda com o Goffin, portanto, uh, à partida já havia aqui algumas incertezas e algumas coisas para analisar. O Zverev perdeu nos oitavos e, mais uma vez, o Zverev é um jogador muito consistente, é um jogador muito forte, mas que parece que falha sempre aqui nos momentos em que é preciso. Severev e consistente, não sei se estiver na mesma frase, Quando mas eu sim. digo, quando eu digo consistente, se calhar não foi a palavra mais adequada. Ou seja, ele é consistente ao longo do ano, é uma pessoa que é capaz de fazer muitos pontos. E isso mostra o Ah, sim, porquê dele ele é estar muito sempre. bom. Ele é Eu acho que ele é consistente muito bom. Ele semanalmente. ganha jogos porque é muito bom. Sim, e ele é consistente semanalmente, mas depois em grandes torneios ele falha no momento decisivo. Ou seja, ele consegue muitas vezes chegar longe e em torneios mais pequenos, muitas vezes, muito repetidamente, mas depois parece que falta sempre ali aquela coisinha. Ele tende a claudicar um bocado quando a luz quando está no spotlight, não é? Exato. Exato. Quando eu dizia É. consistente era numa base Ok, semanal de amealhar pontos ok. ATP. Sim. O Djokovic acaba por bater aqui o recorde do Nadal de vitórias em Masters 1000, portanto, atualmente é o jogador da história com mais vitórias em Masters 1000, e acaba por ter aqui uma semana em crescendo. Os primeiros jogos, o primeiro jogo em particular dele, eu tive aqui algumas dúvidas, ele ainda continua a aparecer, não a 100%, 100% provavelmente nunca mais vai estar, né? Porque também a idade toca a todos. Mas a verdade é que ele acaba por ter aqui um torneio em crescendo e eu já vinha preparado para falar aqui de uma possível vitória e de um possível torneio número 100, e ele acaba por perder com o Jakub Mensik, que é um jogador checo, um jogador de 19 anos, que conquista o seu primeiro torneio ATP. E tu conquistaste o teu primeiro torneio ATP num torneio Masters 1000, também diz muito daquilo E que, contra o Djoko. e contra o Djokovic, exatamente, numa final, ainda por cima. O jogo foi interessante, foi 7-6, 7-6. Eu vi o jogo e, ao nível do serviço, aqui este jovem teve muito forte. Já tinha visto algumas coisas dele, mas nunca tinha acompanhado um torneio em que ele fosse tão consistente. E é super engraçado que ele, ainda na semana passada, andava a jogar um Challenger. Portanto, tu na semana passada estás a jogar um Challenger e agora ganhas ao Djokovic numa final de um Masters 1000, diz muito. Ele agora Uhum. com esta conquista, salvo erro, ele passa para o lugar 24 do ranking Está no ATP, 24. Sim, sim, está no que é ranking aqui 24, sim. Sim.
para um jovem de 19 anos, tem aqui muito que se lhe diga, e numa fase em que se fala muito do João Fonseca, o brasileiro, fenómeno, novo fenómeno aqui do ténis, que também tem 18 anos, poderá ser aqui uma rivalidade também a acompanharmos nos próximos anos. E trago aqui uma curiosidade, que foi este jogador, portanto o Jakub Mensik, ele esteve para desistir do torneio. Na verdade, ele esteve Sim. com os papéis para desistir, Uhum. e o supervisor, o responsável, estava a almoçar, e por causa disso ele não conseguiu entregar o papel, acabou por ir para a físio, para a recuperação, e acaba Uhum. por fazer um torneio histórico, e de certeza Sim. que não se arrependerá nada de não ter desistido deste Uhum. torneio, porque acaba por ficar histórico, e acho que é um momento, vai Sim. ser um dos momentos do ano no ténis, sem dúvida. Sim, este Master 1000 foi tudo inusitado, acho eu, diria. Não é? Desde tudo o que tu falaste até à própria final, mesmo o próprio Novak, supostamente na final ele estava com um problema no olho, que ele acordou com o olho inchado e não estava a ver bem. Ou seja, foi tudo esquisito. Exato. Isto até, e só para aqui para acabar, eu tinha separado aqui esta pergunta, isto até podia ser pergunta de fora de jogo, mas não é. Não, não será que tu apostas as tuas fichas de que o centésimo título fica aqui para Roland Garros? Para Roland Garros acho que não, mas havia muita discussão se ele iria chegar ao centésimo título de todo. E Sim. eu vi algumas discussões nesse sentido, e eu acho que este torneio mostra que sim. O Djokovic, ele parece que tem tentado encontrar a motivação algures, ou seja, ele já ganhou tudo o que tinha para ganhar, mas ele parece Uhum. que, enquanto vemos que o Djokovic às vezes tem aquele estilo dele de quanto mais está a ser provocado pela bancada, mais quer jogar. Sim. Parece que ele tenta procurar um bocadinho essa motivação, ou na bancada, ou no adversário, ou às vezes nele Exato. próprio, em alguma mazela que ele tem. Eu Sim. acho que esta fome, que eu em alguns momentos confesso que não vi, do Djokovic Uhum. no último, se calhar, ano e meio, digamos assim, à exceção. Uhum. Pronto, obviamente ele fez uma preparação muito grande para os Jogos Olímpicos, que é um momento mais específico, mas eu vi neste torneio, e deu-me aqui esperanças para. Acho que ele certamente ganhará o centésimo. Agora, em Sim, Roland também Garros, acho. talvez não. Talvez não. Uhum. Eu acredito que sim, eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que, sendo sincero, eu acho que essa conversa não faz muito sentido. E eu acredito que aqui o facto dele não ter tido, se calhar, a melhor consistência nos últimos torneios, ele vai usar exatamente isso como motivação, também de forma a calar, se calhar, os críticos e fazer aqui a sua centésima vitória Exato. em E torneios. será um momento histórico, não é? Será sempre um momento histórico. Mais um para muitos Mas, aqui do mas vou já deixar Djokovic. aqui a minha opinião que eu acho que ele fazer o centésimo, ou seja, arredondar o número de vitórias de torneios, não muda em nada no legado dele. Não, não, não. Eu acho que não muda em Ele nada. já É só, conquistou é só tudo o um que tinha. número, é só um número mais bonito, por serem Mais 100. bonito. Exato. Exato. Ele agora ele está a ser treinado pelo Murray, né? Portanto, também um dos grandes tenistas Uhum. da nossa, Sei, da nossa geração. da geração. Esta relação É deles também tem insano. sido engraçada, e também tem sido Uhum. interessante de acompanhar. E acho que é mais uma coisa em que ele tentou procurar aqui uma motivação de pá, eu vou buscar este gajo para ser meu treinador, para, É para dar aqui insano. ainda É, uma focinha maior. é insano ele usar um contemporâneo da geração dele como treinador, só para vermos a Exato. longevidade aqui do Djokovic. Isso é ridículo. Exatamente. Exatamente. O que é que tu nos trouxeste esta semana aqui como tema de contra-ataque? Eu aqui, como tendo de contra-ataque, esta semana eu trouxe o despedimento do Taylor Jenkins. Porquê? Porque o Memphis Grizzlies tem sido uma equipa muito interessante. O Taylor Jenkins tem sido dos melhores treinadores nos últimos anos, ok? É um treinador que entrou na equipa hum, no mesmo ano que o Ja Morant entrou. Ou seja, isso foi no draft de 2019, se eu não estou em 19. erro, salvo, foi em 2019, ou seja, ele entra como rookie. É um treinador que já ficou em segundo no Coach of the Year em 2021, 2020, 2021, 2022, quando tem a second seed. Ele já teve a second seed duas vezes. É um treinador com números muito interessantes. Ou seja, era um jovem treinador Também aqui tem nível de inspirante. fase regular. Exatamente, é um treinador aqui com umas aspirações muito grandes para o futuro, não é? Pela sua idade e pelo que estava a conseguir atingir aqui com a equipa, e é muito inusitado aqui a questão do despedimento dele nesta fase, não é? Ou seja, Exato. ele é despedido há 3 jogos atrás dos Memphis Grizzlies, ou seja, faltavam 9 jogos para a época acabar, e eles agora estão 0-3, não é? Que perdem ontem
para os Warriors em mais um jogo ridículo do Curry, em que ele tem 10 triplos na primeira parte. Mais um. Mais um, exato, mais um. Um, e é muito engraçado, porque eu achei aqui muito curioso e queria trazer isto aqui como tema de conversa, não tanto o contra-ataque, em que eu dou um breakdown extenso, mas também aqui para levantar aqui a questão, por causa da questão do. Também nós falamos aqui, já abordámos antes sobre a questão da postura dos treinadores em termos de resultadismo e o que é que isso se calhar quer dizer e o que é mais importante, se o treinador deve usar o que ele acha que é o mais indicado a usar-se em termos táticos e adaptar-se às suas filosofias ou adaptar-se à própria equipa. Porque o Taylor Jenkins é o treinador que mudou aqui a sua estratégia no início desta época. Os Memphis Grizzlies estão com um basquetebol muito mais interessante, ou seja, numa época de pick and roll, a equipa que faz menos pick and roll não só da NBA, como se calhar das equipas faz menos pick and rolls de sempre. É uma equipa que tem uma flow offense, em que os jogadores fazem muitos cortes off-ball e a bola roda, e isso se calhar não tira o melhor partido do melhor jogador deles, que é o Ja Morant, que é o melhor jogador a estar na cabeça do ataque, não é? Ou seja, está como base e ter numa situação 2 para 2 e até o próprio poste deles, que o rookie que foi draftado este ano, que agora escapa-me o nome, também veio Daqui diz. publicamente, o Zé Kid, exatamente, que ele também veio aqui a público falar que também não gosta muito desta flow offense e que prefere ser aqui o pick do pick and roll e acha que assim o jogo dele pode florescer ainda mais. Ou seja, mas é um treinador que muito provavelmente ele faz esta adaptação também muito por causa da ausência do próprio Ja Morant. Ou seja, ele arranja isto como alternativa, ao facto de a sua estrela estar extremamente ausente devido a questões fora basquetebolísticas, que já aconteceu nos anos passados, Exato. mas este ano muito por causa das lesões. Ou seja, é interessante como um treinador que muda os seus parâmetros táticos também para poder tirar o máximo e extrair o máximo da equipa, mesmo com um sistema que se calhar os jogadores da própria equipa não concordam muito mais. O Taylor Jenkins, sem o Ja Morant, tinha a equipa, ou sem o Ja Morant em metade da época, exatamente porque o Ja faz 43 dos 73 jogos que eram possíveis ser feitos com o Taylor Jenkins. O ataque dos Memphis Grizzlies estava consistentemente entre o top 5 e o top 7 e a defesa estava a roçar o top 10, ou seja, estava sempre entre o oitavo e o 12º A lugar, ou defesa seja, tem é melhorado, sempre a uma defesa equipa tem que produz piorado. muito. A defesa Assim, tem piorado, mas porque até eles já tiveram até no top 5 ao mesmo tempo nas duas, no ataque e na defesa, exatamente, ou seja, e a defesa tinha exatamente, ou piorado. seja, exatamente, ou seja, é uma equipa que tem estado a ter uma produção fantástica. É uma equipa que, mesmo sem o Já, tem estado constantemente ali na segunda, na terceira seed, numa Western Conference que é muito forte, e mesmo assim eles optam pelo seu despedimento. Então, eu queria trazer aqui este ponto e saber se tu concordas com isto ou não. Se tu achas que os treinadores, e isto aqui até é uma conversa se calhar até mais extensa do que o próprio basquetebol, não é? Que é que se Uhum. tu achas que os treinadores deviam prezar pelas suas ideologias ou se deviam, se calhar, adaptar-se ao plantel que eles têm. Eu acho que não há uma resposta certa, lá está. Acho que Uhum, vai sempre depender um bocadinho. Já falámos, por exemplo, do Rui Borges, neste episódio, que é uma situação em que ele tem que ser campeão e está na altura uhum. decisiva da época, e eu percebo. Sim, Eu acho que, idealmente, o treinador deve impor as suas ideias e o plantel deve ser construído com base nas ideias do treinador. Na NBA é um bocadinho mais difícil de fazer isto sim, quando já claro. existem superestrelas, isto se calhar mais a, a pensar aqui no futebol, mas acho que há sempre aqui um misto. Eu acho que o treinador nunca pode abdicar totalmente das suas ideias, porque um treinador Uhum, que abdica das suas ideias está a abdicar da sua identidade, e um treinador que abdica da sua identidade não acredita naquilo que vende, e um treinador que não acredita naquilo que vende não faz a sua equipa jogar. Portanto, uhum. em última instância, acho isto. Agora, falando aqui um bocadinho mais em específico, também gostava de dar aqui umas opiniões sobre este despedimento. Eu acho isto tudo muito estranho. Já falaste aqui um Sim, bocadinho. sim. Eu acho Não, muito estranho, claro. É, principalmente em é. termos de momento. Eu percebo Sim, que, falando aqui nos últimos anos, e quando olhamos para os últimos anos dos Grizzlies, uns anos por umas coisas, outros anos por outras, a verdade é que tem sido mais uma equipa de temporada regular do que propriamente de playoffs. sim. Um, Mas eu acho que isso Ainda aqui não é bem que, culpa do treinador, mas sim. sim, se bem que também dá a sensação que o treinador ainda não conseguiu fazer com que a equipa depois deu aquele step up nos playoffs. Eu admito
que em alguns casos, ou se calhar na maior parte das séries, não tenha sido por culpa dele, Eu porque a acredito também não. equipa também é jovem e se calhar ele é um bocado Uhum. vítima do sucesso mais cedo Eu do que acho que era eu expectável. concordo plenamente. Eu Mas a acho que é verdade é isso. que eu percebo, ou posso admitir, apesar de eu não concordar, que haja uma ideia de fim de ciclo, quer da parte do próprio treinador, quer da parte da própria equipa. Agora, para mim, esse Uhum. fim de ciclo seria muito mais compreensível no final desta temporada. Óbvio, Imaginemos óbvio. uma eliminação dos Grizzlies, mais uma eliminação dos Grizzlies numa primeira ronda, por exemplo, de playoffs, e haver realmente aqui esta separação, aí eu entenderia melhor do que agora, porque acho que não há nenhum Sim, benefício que tu tiras de despedir um treinador sim. a uma semana ou duas do final da temporada regular e do início dos Claro, playoffs. sim. Agora, Eu o que até, eu também acho é que ainda não há muita certeza sobre o que aconteceu. Eu já vi alguns reportes e ainda não sabe muito bem se foi iniciativa do treinador ou se o treinador deu a entender que queria sair e os Grizzlies mandaram-no embora, se foi uhum, realmente um que está no projeto, ou seja, também há alguma uhum, indefinição do que é que realmente sim, aconteceu. sim. Portanto, são aqui muitos. Eu acho que é muito estranho. Imagino, eu concordo contigo. Eu acho que seria muito estranho isso partir da própria equipa, até porque eu acredito que ele é exatamente vítima do seu próprio sucesso. Até porque ele perde nos playoffs, como tu estás a dizer, mas eu não me recordo dele ter perdido alguma série em playoffs em que eles eram claros favoritos. Ou seja, em que eles Não, não, eram. claros favoritos não. Até Nunca. pela Ou maneira seja, como o Oeste na NBA está. Claros exatamente, favoritos. nos últimos anos, portanto, não há nenhuma. E mesmo só favoritos, eu não sei se eles já perderam alguma eliminatória em que eles eram os favoritos, ou seja, em que foi uma desilusão. E outra questão que também eu acredito que vai um bocado além dele é a própria construção da equipa. Eu vou ser sincero, eu adoro o Ja Morant e eu acredito que ele é capaz de ser um jogador superestrela que leva a equipa longe nos playoffs, mas eu não sei se ele pode ser a primeira opção para uma equipa para ganhar um ring. Eu não tenho a Sim, certeza sim. nesse aspecto. Eu acho que ele tem algumas limitações ofensivas e defensivamente ele é uma liability. E depois também as próprias segundas e terceiras opções não são as mais fortes. O Triple J não é uma segunda opção muito consistente. O Mas Triple em J termos sai da ofensivos. equipa mesmo estou a dizer, no jogador no geral, ele se Sim. sai dos Memphis, eu tenho dificuldades em ver ele ser uma segunda opção séria numa equipa que vai ganhar um ring. E mesmo o próprio Desmond Bane, que é um jogador que eu aprecio bastante, também tem algumas dificuldades em vê-lo nesse aspecto. Portanto, há aqui algumas coisas Sim, que sim. eu acredito, em termos de construção de equipa, que não se que jogam um bocado contra o próprio Taylor Jenkins, infelizmente. Sim. Infelizmente. Eu quando digo, falo da questão dos playoffs, eu concordo plenamente que ele se calhar nunca foi eliminado numa série em que era favorito, mas se calhar também nunca passou uma série em que não era nada favorito. Ou seja, eh, eh, quando eu olho Sim, para a temporada mas regular, depois eu também quando vemos vejo. ele é uma equipa jovem, etc. Ou seja, eu acho que pode-se dar sempre o braço a torcer. Sem, Sim, sem dúvida, eu concordo e eu, atenção, eu sou o primeiro a dizer que não percebo este despedimento. sim. Eu acho é que consigo perceber esta noção de fim de ciclo no final de temporada, caso houvesse mais uma Uhum. eliminação precoce. Agora, neste momento, não consigo compreender, não Há uma momento. frase, exato, exato. E até porque o que eu acho ainda mais interessante é que há uma frase que eu gosto muito que é não existe impeachment sem sucessor. E tirar-se o treinador agora, nesta altura do campeonato, sem ter uma clara pessoa para substituí-lo, ou seja, dizermos esta é a pessoa, este é o que nós queremos, porque ele tem se calhar um estilo de jogo ou uma postura que vai de encontro aos nossos interesses, é ainda mais esquisito. Eu vou ser sincero, eu já acharia estranho se ele tivesse sido despedido no All-Star Game. Eu já Sim, sim, iria sim. achar estranho. Agora enche ainda mais. Ainda mais, claro, sem dúvida, Exato, sem dúvida. exato. Passando então aqui para o tema da semana, no desporto. Vamos trazer também aqui um desporto e uma liga que já não falávamos desde o primeiro episódio. Nós começámos este podcast em semana de Super Bowl e a verdade é que vamos trazer aqui a NFL de volta a este podcast. Não temos tido jogos, já temos saudades de acompanhar os jogos, mas Óbvio. temos visto a off-season, tem havido aqui algumas movimentações. Nós já poderíamos ter falado em outras semanas, mas guardámos para juntar aqui e Sim. fazer aqui um compactozinho e fizemos o nosso top 5 de movimentações da off-season. Eu desde já vou-te Uhum. dizer o meu critério. O meu critério foi aquilo que eu mais sorri a ver a notícia, aquilo que mais me animou a ver a notícia. Qual é que Uhum. foi o teu critério para este top 5? Pá, o meu critério como um nerd deste desporto, obviamente, é pelo que eu estou mais excited a ver e estou mais expectante.
Ok. Achas que vamos ter muita coisa em comum? Eu acho que não. Nós normalmente temos sempre muita coisa em comum, mas eu acho que neste top 5 não vamos ter grande coisa. Não sei, eu acho, eu vou dizer, acho que vamos ter duas das cinco. Duas em comum? Ok, então é menos de metade, ok, é menos de metade. Então vá. Sim, bem, Vamos começar aqui com o nosso top 5 até porque o episódio já vai longo. Vamos fazer por ordem, do quinto até ao primeiro. Tens assim organizado, consegues? Ok, sim. então bora lá. Vou começar aqui com o meu quinto, ok? O meu quinto é DK Metcalf, wide receiver, que era dos Seahawks, para os Steelers. Ou seja, a troca foi por uma second round. Eu fiquei um bocadinho surpreendido, acho que poderia ter sido aqui por uma primeira. Fica a faltar agora aqui um quarterback, para Pittsburgh. Vamos ver se Uhum. poderá ser aquele que estamos a pensar que poderá ser. Aaron Rodgers. É Exato. assim, o ataque de Pittsburgh empencou um bocadinho em alguns momentos na época passada. Eles precisavam de playmakers do lado ofensivo. Sabemos que a defesa tem cumprido. O Mike Uhum. Tomlin é um treinador que nós apreciamos. E eu acho que esta adição pode ser aqui um alvo em profundidade interessante. Portanto, é aqui a minha quinta opção. Quem é que trouxeste? A minha quinta opção também é o DK. É o DK para os Steelers. Sério? Exato. Uau! É também o DK com as Steelers. Mas eu vou só acrescentar aqui a questão que, apesar de eu ser talvez dos maiores fãs do Mike Tomlin, isso não conta assim tanto, até porque o coordenador ofensivo é relativamente fraco. E o DK traz aqui como ex-receiver uma opção em termos verticais, que é exatamente a mesma coisa que o George Pickens é muito forte. Em termos de Uhum. digs e outs e ins e rotas que há cortes para internas ou externas, o DK não é muito forte nesse quesito. E falava-se muito dele, da possível vinda dele por causa da sinergia com o Russell Wilson, por causa das moon balls que o Russell Wilson é muito bom e é o que ele usa normalmente para ferir mais os adversários, até porque ele tem sido muito fraco no, no short passes e etc. Mas o Russell Wilson agora foi embora, Já foi? portanto, Exato, vamos ver como é que vai ser. exato, exato. Ok, Em termos de drama, pelo menos isto é muito interessante, porque o sem DK e o dúvida. George Sem dúvida. Pickens, os Claro, dois, claro. Vai ser top, vai ser ai, top. Exato. Ok, quarto lugar. No meu quarto lugar, eu tenho aqui a renovação dos Bengals com o Chase e com o Higgins. O Chase, 4 anos, 161 milhões. O Higgins, 4 anos, 115 milhões. Eu coloquei aqui a renovação. É assim, nós estávamos à espera que eles continuassem nos Bengals, não é? Mas a questão aqui é mais a confirmação e a materialização empírica que os Bengals têm o dinheiro todo alocado nos receivers e no quarterback. uhum, E vimos na temporada que agora terminou que os Bengals eram aquela equipa que marca 6 golos e sofre 5, não é? Ou seja, tem é uma o produção Barcelona. ofensiva brutal. Exato, o Barcelona ainda mais. E a verdade é que ou os Bengals começam a acertar no draft do lado defensivo, ou Uhum, então a tendência é que os próximos anos sejam muito assim. Uh, é uhum, de realçar, e também já havia alguns analistas a dizerem, se calhar se estas renovações tivessem acontecido antes e houve a questão das franchise tags em anos anteriores, se calhar poderiam ter cortado um bocadinho este valor uhum, e não ter ido tão alto, sim, mas pronto. Os sim. Bengals estão aqui amarrados para o futuro. O que é que tu trouxeste em quarto lugar? Em quarto lugar, eu trouxe a renovação do Jamar Chase e do T. Higgins. Ah, Se a brincar. não, não, eu tenho aqui a renovação do Jamar Chase e do T. Higgins. Eu acho que já disseste tudo, não há muito mais a acrescentar. A questão é que simplesmente não concordo assim tanto com essa questão do cap room. Se formos analisar os contratos, eles são um bocado backloaded, ou seja, a maioria do dinheiro está no final do contrato, e com o Jamar Chase isso é perfeitamente natural, porque obviamente ele vai continuar a ser um dos melhores wide receivers da liga. Com o T. Higgins, ele não tem muito dinheiro garantido, e o dinheiro garantido todo acaba no segundo ano, portanto, ele pode ser cortado no terceiro e no quarto ano, caso eles reparem que ele passa a ser dispensável e já não é necessário. Portanto, não vai afetar assim tanto, infelizmente. Eu adoraria que afetasse o máximo o cap deles para ser a cena mais engraçada de sempre e porque assim eu teria talvez algumas expectativas de ser draftado para jogar na defesa da NFL dos Bengals. Ah, mas- Achas que não vai. Eu acho que os Bengals estão um bocado amarrados, pá. Mesmo com essa questão do dinheiro não sendo garantido e podendo haver aqui o corte, eu Uhum, acho que eles estão um bocado amarrados. Aliás, já estavam esta época, ainda que pronto, também tem havido aqui alguma incapacidade do lado deles de escolherem bem e de conseguirem arranjar as uhum. peças para o lado defensivo. Exato, Mas eu acho que exato. agora ficam um bocado mais amarrados. Eu acho que nos próximos anos eles vão ter dificuldades em montar uma boa defesa. Sim,
Exato, exato, até pela própria renovação aqui do Hendrickson. Mas, sim. Exato, certo. Ok. Bem, isto eu nunca na vida esperaria que as nossas duas primeiras fossem iguais. Eu acho que esta Uhum. aqui não vamos ter igual. Em terceiro lugar, eu tenho a dança das cadeiras, Sam Darnold nos Seahawks e Geno Smith nos Raiders. Eu associo um bocado aqui estas duas, né? Porque pronto, o Geno Smith Uhum. estava nos Seahawks. E vai para os Raiders e o Sam Darnold dos Vikings para os Seahawks. Não só deste ponto de vista de o Sam Darnold foi um quarterback que se destacou ao longo da época passada e nenhum de nós esperava que ele tivesse o início de temporada e até à última semana e playoffs, que depois caiu um bocado e foi ali um bocadinho a pique. Mas ninguém esperaria que o Sam Darnold tivesse uma época como teve. Até se falou da questão de se poder manter. Eles tinham draftado o J.J. McCartney na primeira ronda, portanto, quando tu draftas um quarterback na primeira ronda, à partida não é para ser suplente do Sam Darnold, não é? Uhum. E a verdade é que ele acaba por. Não é, mas pode ser. Mas sim. Epá, do Sam Darnold, pode ser suplente, mas do Sam Darnold, certo? E Uhum. pronto, e isto abre não só perspectivas aqui ao J.J. McCarthy, agora de ter esta possibilidade de se iniciar, mas também, quem sabe, já falei dele aqui há bocado, do Aaron Rodgers ir para os Vikings, o que era, acho que a cena mais Aaron Ok. Rodgers de sempre, ir Seria a para os coisa mais. rivais dos Packers, né? Seria, E seguir seria a coisa exatamente o percurso, mais. exatamente o que vais Exato, dizer, do exato, Brett seria a coisa Favre. mais preto fardo. Exatamente, Exato. exatamente. Ir aqui para os rivais da antiga equipa Uhum. dele, Green Bay Exato. Packers. Quem É. é que tu É. trouxeste aqui no terceiro lugar? Em terceiro lugar, eu tenho o Justin Fields dos Jets, né? 2 anos, 40 milhões. Eu acho que é uma contratação muito interessante. É aqui uma sobrevida, né? Aqui uma segunda vida aqui para o Justin Fields. Há relatos de supostamente os Pittsburgh Steelers queriam mantê-lo, mas a princípio ele voltaria a ser banco este ano e ele não quis ficar porque queria ser titular. Eu acho que é muito interessante a saída dele para os Jets. Eu acho que o Aaron Glenn apostando no Justin Fields, tem aqui se calhar uma gordurinha ou uma camada, porque se aquilo não corre muito bem, é o Justin Fields, primeiro, e segundo Sim. também porque é uma equipa que acho que vai procurar ser muito física. O Aaron Glenn, como nós sabemos, é o antigo coordenador defensivo dos Detroit Lions, é um treinador muito físico. Ele vai para uma equipa que já tem uma defesa muito bem estabelecida e depois também provavelmente vai montar o ataque com base no jogo de corrida em que eles têm aqui, contam com o Breece Hall, e muito provavelmente depois vai haver aqui muitas pass reductions em corrida entre o Breece Hall Exato. e o próprio Justin Fields e depois também muitas num sistema muito baseado em YAC, em que eles depois têm também aqui o Gary Wilson, que também é um receiver muito bom nesse quesito. Portanto, acho que estou excited para ver como é que vai ser esse embate entre o Justin Fields e todas as outras equipas aqui da AFC East. Exatamente. Ok, ok, boa, boa, boa. Nunca na vida esperaria ouvir aqui o Justin Fields neste top 5. Em segundo lugar, eu tenho Ben Johnson nos Bears, ok? Uhum. Não só pelo que isto significa para ele, como também para o que significa para os Bears e também para os Lions. E tu falaste aqui do coordenador defensivo dos Lions que sai, o coordenador ofensivo também sai. Portanto, os Lions, que eram aqui a equipa da moda dos últimos anos na NFL, vamos ver como é que este ano se aguentam. Também perderam algumas peças, nomeadamente aqui do lado defensivo. Vamos ver como é que vai ser aqui a adaptação deles à nova temporada, mas. Eu assinalei aqui dois pontos, falando mais especificamente do lado dos Bears e do Ben Johnson, que é a relação com o Caleb Williams, obviamente, né? Portanto, a primeira escolha do draft do ano passado, um jogador a quem toda a gente afigura aqui bastante, bastante talento e muita perspectiva de futuro. E também aqui algumas mudanças que nós já vimos até na própria abordagem dos Bears ao mercado, nomeadamente com o reforço da linha ofensiva que nós vimos da parte dos Bears e que vão dar aqui também algum crescimento à equipa, ou seja, o Ben Johnson sabemos que dá bastante importância a este lado das trincheiras, e a primeira coisa também que ele falou, ao que parece, pelo que os reportes dizem, foi assim que ele chegou aos Bears, foi ok, mas temos mesmo que reforçar esta parte da equipa e eu acho que faz sentido até também para proteger o próprio Caleb, que ficou exposto em muitas situações no ano passado, como vimos. Portanto, é aqui o Sim, meu, o eu meu... vou aproveitar exatamente para dizer isso. Basicamente, os jogadores que ele traz é o Joe Tooney, né, que é um Uhum. ex-chief, ou seja, que foi ao Pro, é um guard que foi ao Pro nos últimos 2 anos, e é uma troca que foi relativamente barata, se eu não estou em erro, acho que foi Exato. uma quinta ronda.
Sim, sim, Depois sim. também tem o Jonah Jackson, que é um ex-Ram, que também é um guard relativamente interessante, e o Drew Dalman, que é um ex-Falcon, que de acordo com o Pro Football Focus, não é, que é o PFF, que faz aqui os ratings de muitos jogadores, que é uma plataforma americana que faz ratings de muitos jogadores, o Drew Dalman está em quarto lugar como um dos melhores centers da NFL, portanto é uma contratação aqui muito, muito interessante também, aqui este reforço nas linhas ofensivas. Em segundo lugar, isto aqui é uma coisa mais de nerd, assim, que eu estou muito excited para ver, que é a contratação do Greenlaw para os Broncos. Ou seja, 3 anos, 35 milhões. Ou seja, os Broncos foram das melhores defesas o ano passado, lideraram a Sem NFL em dúvida. sacks com 64, tiveram em terceiro lugar na equipa com mais pontos cedidos, e isso deve-se se calhar só não foram porque o Bo Nix também não foi o quarterback mais consistente em determinados momentos. Se ele tivesse sido mais consistente, eu acho que teria aqui uma margem de progresso para ser talvez a melhor defesa. E tem o atual Defensive Player of the Year, não é? O meu Sim. quarterback favorito desde que ele entrou para a NFL, que é o PS2, não é? O Patrick Surtain. Cornerback, né? Disseste quarterback. Eu disse Cornerback. cornerback. Disseste Cornerback. quarterback. Se calhar saiu Quarter... mal, é cornerback, sim. Ou seja, o melhor cornerback é o Patrick Surtain da second. E aqui a adição do Drew Greenlaw é uma adição fantástica, que é um linebacker muito forte, muito bom também aqui no jogo de coverage, ainda mais para uma divisão em que, pronto, o Kelsey já não é o jogador que era, mas temos o Brock Bowers, que é um tight end muito forte, que está na mesma divisão, portanto, a adição aqui do Dre Greenlaw acho que é muito interessante e é muito boa, e vai catapultar esta defesa para voos ainda mais acima dos esperados, e os Broncos provavelmente terão facilmente outra vez uma defesa top 3, e se calhar arrisco dizer que tem uma perspectiva para ter a melhor defesa para o Cinético. Yeah, aqui foi muito uma questão de nós já temos uma grande defesa e o ataque ainda poderíamos melhorar. Já que não conseguimos melhorar o ataque, vamos ainda apostar mais no que nós já somos bons. Exato, Vamos mesmo fazer aqui das exato, nossas forças as exato, maiores. Ok. Em primeiro exatamente. lugar, o que eu tenho, aposto que já sabias o que é que eu ia trazer como primeiro lugar. Renovação do Myles Garrett, obviamente. Para mim é aqui a questão que mais mexeu comigo ao longo desta off-season. Ele tinha dito O e tinha quê? Como assumido. assim não trouxeste o teu wide receiver dos Patriots? Tu sabes a minha opinião sobre isso, portanto não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. O Myles Garrett, renovação aqui do Myles Garrett, portanto, nos Cleveland Sim. Browns. Ele tinha mostrado insatisfação com a fase dos Cleveland Browns, né? Quem não? Uhum. Quem não? E falou aqui da questão de querer lutar pelo título. Ele disse que o que ficava para a história eram os títulos, porque obviamente, em termos de Hall of Fame, ele já é, não é? Portanto, um jogador com aquela qualidade, na história ele já está, portanto, o que falta é mesmo ter aqui este título. Uhum. Portanto, eu esperaria que uma troca dele, uma mudança, de equipa, iria empatar. Eu sei que tu nunca achaste que isso iria acontecer. Eu Eu disse logo. iludi-me. Eu achei que Uhum. sim, eu já imaginei assim à noite a sonhar uns Bills a trocarem pelo Miles Garrett. Pá, não aconteceu. Fiquei um bocadinho desiludido, sinceramente, porque achava que Uhum. ele ia dar aqui este passo. E eu gosto sempre de ver um jogador da qualidade dele a lutar por algo mais. Mas pronto, olha, encheu o bolso e vai levar com o Deshaun Watson mais um A tempo. NFL é assim, a NFL é assim, o que os jogadores dizem não se escreve. O Max Crosby disse a mesma coisa, É a renovou. mesma coisa, exato. O DK Metcalf disse que queria jogar num sítio com sol e com um bom quarterback, foi para os Steelers. E vamos ver Never, o Tyreek Hill, e vamos ver o que Tyreek Hill também. never. Também deu Exato, umas declarações, mas pronto. Qual é que exato. foi aqui o teu top 1, aqui a coisa que mais te entusiasmou nesta off-season? O meu top 1 é que volta a ser uma coisa que não é nada mediática. Esta, se calhar, é a que é menos, mas eu estou mesmo muito interessado para ver como é que vai ser, que foi a contratação do Robert Saleh como coordenador defensivo dos 49ers. Boa, boa, boa. Eu tive para Muito colocar interessante. esta, eu tive para colocar Eu estou essa. muito Muito bem. curioso para ver como é que vai ser, porque o Robert Saleh, como já sabemos, ele já foi coordenador defensivo aqui dos 49ers no primeiro, em 2020, quando a equipa vai para o Super Bowl, e a equipa vai para o Super Bowl muito por causa da defesa que ele tinha montado, ou seja, da defesa que lhe foi dada e a forma como ele trabalhou. Aqui também, claro que ele tinha peças muito fortes, como o Fred Warner, o Nick Bosa, que na altura era rookie, mas que entra já como um jogador assumindo-se como um dos melhores edge rushers da liga. Mas sim, mas é ver como é que ele vai voltar a reconstruir esta defesa dos 49ers, que tem sido.
relativamente fraca nos últimos anos, não é? Porque o Nick Sorensen foi despedido, agora é o coordenador das equipas especiais em Dallas. O próprio Steve Wilkes também foi despedido, apesar de ter ido ao Super Bowl há 2 anos atrás. E é engraçado, o Steve Wilkes depois é contratado para ser o coordenador defensivo dos Jets, ou seja, é o coordenador defensivo do Warren Glenn. Portanto, vamos ver também como é que isso vai se suceder. Mas eu quero ver muito bem como é que o Saleh vai impactar aqui a questão defensiva, até porque muito provavelmente os 49ers vão ao Super Bowl há 2 anos, não por causa da defesa deles, mas porque o ataque fica ainda mais dominante do que qualquer, mas no primeiro ano foi muito por causa da defesa. E o Robert Saleh também tem um trabalho defensivo muito interessante quando passa nos Jets. Sabemos que todo o despedimento dele muito provavelmente teve a ver aqui com questões internas com o Aaron Rodgers e também por causa da Exato. sua falta de produção ofensiva, mas essa produção ofensiva também era se calhar fraca porque o coordenador ofensivo que estava lá foi trazido pelo Aaron Rodgers, portanto, ou seja, mas em termos de liderança, o Robert Saleh tem muito que se lhe diga e é muito bom em termos defensivos e é muito interessante. Eu já vejo muitas pessoas a descartarem os 49ers, né? Depois desta última época, desiludiu, temos que dizer as coisas como elas são, desiludiu as expectativas dos fãs e É muito por de causa das todos. lesões, mas sim. Sim, muito por causa das lesões, mas não só também, não é? Não, não só, acho que Uhum, houve ali também alguns dos fatores extras, mas sim, sem dúvida. uhum, E esta nova relação que já existia entre o Salah e o Shanahan. Vamos ver como é que se constitui. Eu acho que os 49ers, apesar de terem perdido algumas peças, continuam, quando olhamos para todas as peças e para a complexidade que o futebol americano é com as várias equipas, acho que há várias peças e muito talento em muitas posições ainda. Vamos ver como é que, uhum, como é que isto se constitui e como é que esta equipa se desenvolve. Eu já tenho aqui o meu roteirozinho todo montado. É Aaron Rodgers nos Vikings, super temporada de Justin Jefferson e de Aaron Rodgers, Saleh e Shanahan dá super certo, final uhum. Eu NFC, não. Aaron Eu- Rodgers contra Saleh, estás a ver? Acho que era cinema, cinema. Exato. Muito bem, muito Uhum, bem. uhum. Um, NFL já tínhamos saudades de falar aqui um bocadinho, falámos, portanto, se calhar na altura do draft podemos voltar aqui a falar um bocadinho mais sobre a NFL e depois também quando Certamente. regressar falaremos mais. Bem, para finalizar o episódio já vai muito longo. Nós normalmente trazemos sempre dois foras de jogo, se calhar trazemos um cada um, pode ser? Uhum. Pode Sim. ser? Eu se calhar faço o meu de desporto. Tu tens alguma preferência preferes fazer o teu de futebol ou o teu de desporto? Eu vou fazer o meu de Pode ser. desporto porque é da NFL. Portanto, se para ti for igual, faz o teu desporto de futebol, pode Eu, ser? de- eu preferia fazer o de desporto, mas Então, pronto, sim. então vamos ter só desportos. A gente já falou muito de Tá futebol no bom. início do episódio. Vou, Exato. vou começar eu, Vai lá. para ficarmos aqui na temática da NFL, que é o meu fora de Uhum. jogo. Já sabemos, portanto, este é o nosso segmento em que dizemos uma verdade, afirmação, não precisa de ser Uhum. verdade, opinião, o que quer que seja, e o outro tem que dizer se está em jogo ou fora de jogo, ou seja, se é verdade ou não, e justificar com uma frasezinha rápida. O meu tema para fora de jogo é aqui da NFL e é. Com o que vimos no final desta temporada, pela primeira vez nos últimos anos, os Chiefs não partem como favoritos na próxima temporada. Repete, pela primeira vez? Pela primeira vez nos últimos anos, né? Últimos 2, 3 Não sei se anos, os né? Chiefs eram favoritos no ano passado e há 2 anos atrás, mas pronto, Achas mas que sim. não? Não, não Achas era. que não? Não, Nas não. casas Há de 2 anos apostas? atrás eram os Ravens, mas Nas sim. casas de... Pronto, sim, há Ah, 2 anos não, mas vá, quando mesmo o olhamos aqui ano para passado? Não sei. no ano, Sim, sim. nas casas de apostas Mas da é. aposta sim, o ano passado, sim. Sim, sim. Sim, sim. Mas pronto, é Este o ano ano. não partem. Então eu vou reformular aqui uma fora de jogo, que Sim. é com o que vimos no final da temporada passada, Uhum. os Chiefs partem com o menor favoritismo dos últimos anos para o início de uma temporada. Fora de jogo. Ok? Digo que é fora de jogo. Não digo que é em jogo, porque eu acho que eles não são favoritos. Os favoritos são os Eagles. Uhum. Mas eu acho que os Chiefs ainda são os favoritos da AFC. Que é o que eles Ok. têm sido sempre. Não Metes acredito ainda à que frente dos haja Ravens uma. e dos Bills. Logicamente. Eu vou pôr sempre à frente dos Ravens e dos Bills, até os Ravens e os Bills ganharem. Eles ganham sempre, os Chiefs ganham sempre essas duas equipas, portanto eu não consigo metê-los.
metê-los. Bem que os Bills até reforçaram-se um bocado, foram buscar aí o Joey Bosa, que também era um nome que podia ter entrado aqui no top 5, mas sim, É, muito ok, bem. ok. É. E o que é que tu trouxeste? Ah, o que eu trouxe? Pronto. O meu contrato, o meu fora de jogo é de desporto e é de Fórmula 1. Ok. E é o seguinte: o Fernando Alonso já devia estar reformado. Tu queres que isto é a minha, eu, André Caixinha, o meu sentimento ou categoricamente? É assim, eu vou colocar em jogo para a sociedade civil, porque acho que com a idade que ele tem, eu se tivesse a idade dele, eu estava, sei lá, em Ibiza, já que ele é espanhol, a curtir, ou então nas Caraíbas, que também falam espanhol, a curtir uns morritos. Agora, eu gosto muito do Alonso, eu acho que tu sabes isso. Eu, quando comecei a ver Fórmula Uhum. 1, foi nos Sim. primeiros anos do Alonso na Renault. Portanto, o meu coração, no dia em que ele se reformar, vai ser mais a materialização do epá, eu estou velho, já É, não, já não sou nenhuma é. criança a ver, Uhum. mas sim, acho que sim. Acho que o que temos visto aqui no início da temporada, ele não vai voltar a ganhar nenhum título. Há a questão do Newey, né? Poderá ser interessante ver como é que ele vai trabalhar. Acho que também teve aqui algum peso na ida do Newey para Aston Martin, mas pronto. Sim, sim. Uh, Categoricamente acho que sim. Acho que ele já poderia estar a curtir uns morritos Uhum. e a É, descansar, até porque já tem muitos concordo. quilómetros nas mãos. Exato, concordo. Até porque o objetivo dele, em termos de ambição, era voltar para o desporto para ganhar mais um título. E ele nem mais uma corrida ganhou. Portanto, esquece. Vamos ver, E, vamos ver. e eu não, eu nem, eu vou ser sincero, eu acho que ele devia estar reformado não porque tu disseste, até tu falaste do início da época, e nem é por aí. Eu tenho uma opinião muito específica quanto à Fórmula 1, que é, os lugares são tão limitados que eu tenho a opinião de que qualquer piloto acima de 35 anos que não esteja a competir diretamente para um campeonato não devia estar. Porque Sim, eu não até acho que faz o próprio. sentido um piloto velho ocupar espaço numa equipa que não está a competir para um campeonato. Devia-se pôr um piloto novo e ver se ele é bom. Se ele não é, Sim, depois há muita questão do próprio desenvolvimento do carro e das ajudas que os pilotos mais experientes dão nisso, pronto. mas Isso seria isso se todo um calhar tema, mas sim, isso mas seria todo um tema e eu acredito que pode-se fazer isso se calhar com pilotos que estão no prime e que já estão minimamente estabelecidos, tipo um Ocon, um Gasly ou alguma coisa. Agora, ter um piloto como o Alonso, que está há 3 anos a ocupar espaço, como o Vettel estava na Aston Martin, a ocupar espaço, quando podiam pôr um piloto novo e buscar, se calhar, uma camada de outras equipas e ver se ele é talentoso de facto, se é rápido. Acho que podia. Eu sou mais apologista de fazer isso, por isso é que eu acho que o Alonso já devia estar falando. Agora, se o Alonso fosse o segundo piloto da Red Bull, eu não dizia isso. pois, eu gostava, isso eu gostava. Eu gostava muito, muito. Nem tenho palavras para descrever o quanto eu gostava que isso acontecesse. Mas pronto, já nos alongamos aqui um bocadinho. Uhum. Espero que não tenhas sentido muito o peso da idade neste primeiro episódio, depois do teu aniversário. Voltamos para a semana. Obrigado a todos os que ouviram e até para a semana. Muito obrigado e até para a semana.